Bom, boa noite, galera. Então, hoje a gente vai dar continuidade aqui para nossa disciplina, né, de Engenharia, Ciência e Tecnologia. Então, a gente estava vendo ainda todas as questões relacionadas à ética, né, dentro da nossa profissão, da profissão de engenharia propriamente dita. A gente estava vendo também todas as relações, né, que a gente pode ter dentro de um sistema ali de desenvolvimento, né, de projetos e fatores que vão estar influenciando ali com relação a isso. Então hoje a gente vai dar continuidade ainda dentro desse mesmo sistema, né? Vou tentar já ao longo da nossa aula ir fazendo uma revisãozinha com vocês, já que na próxima segunda-feira a gente já vai dar início para as nossas atividades avaliativas, então vocês já vão começar aí na segunda-feira com a prova, né, propriamente dita. Então hoje, além disso, a gente vai estar vendo também, vai continuar, na verdade, com a questão ali de metodologia científica, então a gente vai ver os fatores, né, que influenciam, o que a gente precisa ficar atento quando a gente está pensando nessa questão de desenvolvimento científico propriamente dito, quais são os critérios, né, que a gente precisa estar atentando ali com relação a esse fator de desenvolvimento, com relação a esses processos aí que vão dando continuidade, né, para o nosso sistema evolutivo propriamente dito, para a evolução, né, do processo ali da engenharia como um todo. Então hoje a gente vai dar sequência nessas etapas. Então vamos lá. Então aqui só para relembrar vocês os meus dados, né, as informações, caso alguém precise, os dados da coordenação também. E aqui então a gente tem, né, as informações com relação ao nosso sistema avaliativo. Então a gente vai ter agora no dia 6, deixa eu conferir se é o dia 6. Na verdade no dia 5. Então no dia 5 ali a gente vai ter a nossa atividade avaliativa. Então a gente vai ter ali na segunda-feira, né, como eu já estava falando para vocês, a avaliação sendo aplicada. Então como que vai acontecer? A princípio vai ser online, então o sistema ali é o mesmo sistema que foi adotado no semestre passado, a prova vai ficar disponibilizada ali para vocês, né, estarem realizando. O que eu sugiro que vocês façam? Eu sugiro que vocês realizem a avaliação durante o horário da nossa aula. Eu vou deixar o horário disponível ali para vocês, caso alguém tenha caso alguém precise efetivamente estar iniciando ali, estar fazendo, né, a prova, né, propriamente dita, nesse horário. Então eu sei que muitos de vocês designam exatamente esse horário, né, para estar fazendo as suas atividades, para estar estudando, então eu vou deixar já esse horário ali disponível para vocês, para não atrapalhar depois, não precisar ficar, por exemplo, no meio da tarde, estar lá trabalhando, correndo, fazendo as coisas e ainda ter que fazer uma avaliação. Então vai fazer ali no horário da aula para não atrapalhar vocês também nesse sentido. Tá, então beleza. Tava aqui tentando ajudar vocês a entrarem, né, entrarem na aula, mas eu acho que está tendo algum problema meio generalizado com o Teams principalmente. Mas então vamos deixar aqui, vou deixar pelo menos a aula gravada, né, para ficar disponível ali para vocês, já que nenhum dos três links tá entrando direito, mas não tem problema. A aula de hoje é um pouquinho mais curta, bem tranquila, né, só pra gente ir ali reafirmando, né, e revisandinho um pouquinho, como eu estava falando já, né, no comecinho ali da explicação. Mas então vamos lá. Então o primeiro passo aqui que a gente precisa estar levando em consideração, né, quando a gente está trabalhando com essa questão de metodologia científica, que abrange todos aqueles dados, né, que a gente estava falando lá na última aula. Então aquela questão ali relacionando procedimentos que a gente precisa estar realizando, métodos, né, propriamente ditos ali, que a gente precisa estar verificando. Então, de preferência, metodologias já consagradas, então não consagradas no sentido de tá acima de dúvidas, por exemplo, mas metodologias que mesmo que existam falhas, e provavelmente existem, né, a gente não, até hoje acho que não existe em nenhuma área do conhecimento de uma metodologia que seja infalível, mas a gente vai buscar então métodos que pelo menos consigam fornecer para a gente, né, fornecer para os pesquisadores ali, para os engenheiros, né, para as pessoas que estão utilizando aquele determinado sistema. Então, métodos que consigam estar dizendo para a gente, ó, se você fizer desse jeito aqui,
você pode esperar pelo menos obter um resultado minimamente aceitável. Então você vai conseguir, a partir daquele procedimento, daquela metodologia que você está adotando, você vai conseguir obter algum tipo de resultado, provavelmente o mais próximo do esperado possível, pelo menos muito mais próximo, né, do que você obteria caso você não tivesse seguindo alguma determinada metodologia. Então é bem importante que a gente siga ali um passo a passo, não necessariamente, não, o cara fez exatamente desse jeito, então eu vou precisar seguir exatamente esses passos. Preciso medir tanto de tal coisa, tanto disso, tanto disso, tanto disso. Não é nesse sentido que a gente vai estar adotando a metodologia. Quando eu falo assim metodologia para vocês, quer dizer, por exemplo, olha lá, o cara usou dessa forma, né, para testar um determinado procedimento ali que ele estava desenvolvendo. Será que eu ali como pesquisador ou como desenvolvedor de algum novo tipo de sistema, de algum novo tipo de projeto ou serviço, não posso estar me baseando partindo daquele princípio e estar aplicando ali dentro dessa minha área de conhecimento? É exatamente esse sentido que a gente vai estar buscando, é exatamente isso, né, que a gente consegue estar, a partir disso que a gente consegue estar avançando ali com o nosso conhecimento. Então, hoje em dia, o grande ápice, né, é utilizar a parte ali de ciência de computação, por exemplo, para estar inserindo dentro das outras áreas. Então, esse é um ponto, né, bem importante aqui, principalmente atualmente. Então, ali, partindo, né, desde 2015, mais ou menos, essa é uma área, né, que vem crescendo muito, essa implantação das metodologias que são aplicadas ali, por exemplo, em ciência de dados, trazendo isso para outras áreas. E mais do que isso ainda, metodologia, quando a gente fala, não é só um procedimento técnico ali que a gente pode estar realizando. Metodologia também vai estar relacionada, por exemplo, com a questão de o que eu devo fazer quando eu estiver fazendo uma pesquisa e o que eu não posso fazer quando eu estiver trabalhando com uma pesquisa. Por exemplo, entra toda aquela questão lá que também vai envolver lá a parte de ética, que a gente também já viu. Então, por exemplo, a questão de manipulação de dados. Se eu estou fazendo uma pesquisa e eu estou dizendo que naquela pesquisa o resultado que eu obtive foi tal, tal e tal, mas talvez um outro resultado, eu obtive, por exemplo, o resultado x, y, z, mas talvez se eu obtivesse ali um resultado x mais 1, seria bem mais interessante, talvez eu conseguisse ali uma relevância um pouco maior para minha pesquisa, mas eu não obtive, eu obtive x. Aí vai a parte ética, né? Porque o pesquisador ele tem que ser uma pessoa confiável. Então você não pode ali, por exemplo, forçar aquele resultado ou mesmo alterar dado, né? Que seria a pior situação possível. Você tem que respeitar, né? A pesquisa que você vai estar desenvolvendo, aquele procedimento, né? Que você vai estar fazendo e aceitar os seus resultados como eles vieram. Talvez não seja o resultado mais interessante, não seja o resultado que eu esperava dentro daquele procedimento, mas é um resultado. A gente costuma falar que mesmo quando algum tipo de pesquisa acaba dando errado, isso também é um resultado, porque ele está indicando que aquilo que você fez, aquela metodologia que você fez, né, não funcionou. Então isso também vai estar evitando, por exemplo, que outra pessoa no futuro faça aquele mesmo procedimento, porque ela vai ver, opa, mas o cara aqui fez isso já e não deu certo, então talvez eu possa já partir para outra metodologia, outro sistema de pesquisa. Então isso também é relevante do ponto de vista ali, de desenvolvimento, né, de tecnologias, porque vai estar minerando ali, filtrando, né, na verdade, esses sistemas ali que a gente pode estar adotando, esses procedimentos que a gente pode estar configurando ali dentro do avanço científico propriamente dito. Então também, tão relevante quanto uma descoberta importante, é uma descoberta ali de que aquela metodologia, por exemplo, não funcionou. Então não existe ali uma hierarquia, não, porque eu preciso que funcione aquele determinado sistema que eu estou verificando. A maioria das vezes não funciona. Se funcionasse a pesquisa de todo mundo, a gente avançaria muito rápido, né? Então, vocês vejam a quantidade de pessoas que tem fazendo ali pesquisas e tudo mais. Então, se a pesquisa de todas essas pessoas estivesse sempre dando certo, imagina o desenvolvimento, né, que haveria ali, principalmente em países desenvolvidos, onde existe um incentivo para pesquisa, onde tem muitos pesquisadores de mestrado, doutorado e tudo mais. Então imagina, né? Mas não é isso que acontece. A gente aceita ali os fatos, né? Opa, essa pesquisa não funcionou muito bem, então eu já posso ali partir para outro viés, para outro tipo de pesquisa, né? Para continuar desenvolvendo aquele mesmo assunto. Então, para que a gente consiga promover, né, esse avanço de conhecimento,
ampliação do nosso conhecimento, existem alguns critérios que podem ser adotados ali para estar promovendo a tal chamada cientificidade do conhecimento. O que vem a ser essa cientificidade do conhecimento? Então isso está relacionado ali com a elaboração, né, com a propagação do conhecimento, mas de uma maneira em que ele seja confiável, basicamente. A gente quer promover o nosso avanço do conhecimento, só que a gente quer que isso esteja acompanhando ali toda essa postura científica que eu venho abordando com vocês lá desde o comecinho. Então todas essas questões de metodologia, questões de ética ali que a gente está explorando, tem que estar inseridas, né, na verdade, dentro dessa contextualização ali, relacionando essas informações, por exemplo, de tecnologia científica, de avanço, né, dessa propagação ali que a gente está avaliando. Então, para que a gente tenha, né, esse avanço do conhecimento sendo realizado de uma maneira realmente eficiente, que seja realmente relevante ali para a nossa sociedade, a gente precisa ficar atento a alguns dos critérios, né, que a gente pode estar observando. Que critérios que seriam esses? O que a gente pode estar verificando, né, dentro desse contexto? Então, alguns dos critérios que a gente vai estar adotando, por exemplo, para estar promovendo essa cientificidade, é verificar quais são as correlações, né, entre o meio científico que a gente pode estar abordando e quais são as correlações também entre o nosso conhecimento, entre essa determinada área, que aqui eu estou falando de uma maneira genérica, mas pode ser qualquer área, né, de conhecimento que a gente vai estar explorando. Para a gente aqui da parte de engenharia, claro que vai ser provavelmente alguma coisa mais do meio técnico, né? Então algum desenvolvimento de tecnologia, de algum tipo de serviço, de algum tipo de produto. Então existem vários setores ali dentro da engenharia, né, que podem estar sendo trabalhados. Também a questão de gestão, a questão ali de financeira, né, que a gente pode estar inserindo ali dentro desse contexto. Então tem vários pontos, né, onde a gente pode estar avançando, propriamente dito, para estar verificando então essas condições, né, de atuação ali dentro dessa produção de conhecimento. E para a gente ter, então, para que a gente consiga afirmar que a gente tem essa cientificidade ali sendo promovida para o nosso conhecimento, existem alguns critérios que podem estar sendo adotados dentro desse contexto. E esses critérios, principalmente, eles podem estar sendo relacionados ali dentro de duas situações, sendo os critérios internos e os critérios externos. Então, a partir disso, a gente consegue estar fazendo, né, essa divisão ali e a gente vai entender um pouquinho mais agora do que tratam, né, esses valores aqui, do que tratam esses critérios que a gente pode estar observando então. Então vamos lá. Então aqui, o primeiro dos critérios internos que a gente vai estar verificando, a gente vai começar então com os nossos critérios internos. Só que o que são, né, esses critérios internos? Então esses critérios eles vão ser verificados a partir do próprio conteúdo que a gente está tentando verificar. Então, como assim? Então, dentro já da própria produção do conhecimento aqui que a gente vai estar tentando gerar, vão surgir, por exemplo, não seriam dúvidas, mas a gente pode estar assimilando como dúvidas. Então, vão surgir dúvidas ali que vão estar servindo, né, de crivo ali para a gente estar verificando as informações que a gente vai obter a partir daquele determinado evento, daquele determinado fenômeno que a gente vai estar avaliando. Então, isso já vai estar propondo para a gente ali alguma sistematização, né, com relação aos conceitos que a gente vai estar trabalhando dentro ainda desse assunto. Então, por exemplo, o primeiro dos critérios que a gente pode estar verificando que vai estar relacionado com essa forma interna, então literalmente eles são classificados quanto à forma, esses primeiros critérios que eu vou estar falando para vocês, eles vão estar sendo relacionados ali de acordo, de maneira interna ainda, só que eles vão estar sendo relacionados então de acordo com algumas situações bem pontuais, por exemplo. O primeiro deles vai ser o critério de coerência. Então esse critério de coerência, o que ele vai estar mostrando para mim, né? O que ele vai estar identificando ali, na verdade, quando eu estiver trabalhando com esse primeiro ponto ali que a gente vai estar servindo como filtro, né, para gente. Então a coerência, na verdade, ela está muito relacionada ali, propriamente dita, com aquele conceito que a gente já tem naturalmente. Acho que todo mundo já sabe, mais ou menos, pelo menos, o que significa coerência, né?
A gente sempre precisa estar sendo, por exemplo, coerente nas coisas que a gente fala. E o que isso vai significar então? Quando uma pessoa está sendo coerente ali naquilo que ela está explicando, naquilo que ela está exemplificando, ela tem uma sequência, um desenvolvimento de um raciocínio lógico que faz sentido. Então, esse raciocínio lógico que a pessoa está falando, enquanto ela está falando, durante, né, esse procedimento de fala, por exemplo, ele geralmente ele conta uma historinha. Então, para ter uma certa coerência, você não vai chegar ali, por exemplo, contar uma história, vai começar lá com a história do Chapeuzinho Vermelho. Você vai começar lá, então o caçador matou o lobo e depois a Chapeuzinho saiu da casa dela para levar o doce para a avó dela. Não, você tem que ter uma coerência. Você vai partir do começo ali da história, você vai ter o meio, você vai ter o final daquela historinha que você vai estar contando. E durante a produção do nosso conhecimento vai ser exatamente a mesma coisa. Inclusive, tem muitos autores que falam dentro desse meio de produção, né, científica, que qualquer trabalho que você vai estar fazendo, ele tem que estar contando uma historinha. Então, por exemplo, mesmo ali um trabalho, por exemplo, que vocês fazem para a faculdade. Esse trabalho vocês não podem chegar simplesmente ali e jogar a informação. Por mais que seja uma pergunta ali, alguns dos professores de vocês fazem uma pergunta ali qualquer. Você não pode chegar simplesmente e falar, ah, esse é o dado. Não, você tem que falar, o dado apresentado é tal, porque foi feito tal verificação, tal, e o cálculo foi feito dessa maneira. Então sempre você tem que contar e você tem que abordar o que foi feito para você chegar naquele resultado. Óbvio que existem situações específicas onde o professor pode falar, por exemplo, ah, só apresenta o cálculo. Aí beleza, aí é uma situação pontual. Mas de uma maneira geral, inclusive na vida, né, interpessoal que a gente sempre precisa estar fazendo uma abordagem um pouco mais ampla, contando essa historinha, intertextualizando, né, na verdade, o nosso interlocutor. Você não chega para uma pessoa do nada e começa a falar de um assunto aleatório. Não, você vai galgando, né, você vai aos pouquinhos chegando nesse assunto e começa então aquela conversação. Isso também vai ser extremamente válido aqui para o nosso conhecimento científico. Quando a gente está produzindo ali, por exemplo, um determinado tipo de conhecimento, o que a gente precisa ter? Então você não vai chegar ali do nada e falar, ah, esse aqui é o resultado que eu obtive. O cara vai olhar, tá, prove para mim que você teve esse resultado, como que você teve isso. Então você vai contar uma historinha, você vai chegar, não era uma vez, né, mas você vai chegar ali. Para iniciar tal resultado foram feitos tais e tais métodos, eu utilizei tais e tais materiais, depois usei esses tais e tais materiais de tal e tal forma, para chegar então numa análise que foi feita de tal e tal forma, para chegar então nesse resultado. Então vocês vejam que a gente vai contando uma historinha, né? Vai sendo o desenvolvimento de uma historinha. E não para, por exemplo, nos resultados. Vocês viram ali a partir dos artigos, né, que eu passei para vocês lá para estar sendo feita a verificação, vocês conseguiram analisar que existe essa sequenciação, né? Existe esse procedimento que foi sendo feito ali de desenvolvimento e por fim a gente tem a conclusão, que seria o fim da historinha. A conclusão lá vai estar contando basicamente o que foi abordado dentro daquele processo inovativo, dentro daquela construção de conhecimento. Então é um fator bem importante, né, que a gente tem o começo, então você vai explicar lá na parte de introdução o que existe basicamente até agora com relação a esse conhecimento que eu vou estar avaliando, essa área de conhecimento, até onde que as pessoas já chegaram. Aí você vai ter o meio, que é basicamente o que você fez de pesquisa, o que você está produzindo. E a conclusão é você contar, dentro daquilo que você produziu, aonde que aquilo se insere, né, no meio do mundo real, basicamente. Então, aonde que dentro daquele conhecimento que você produziu, você consegue estar colocando ali dentro desse mundo de conhecimento. Então é bem importante que a gente cumpra, né, todas essas etapas ali para conseguir ter uma formação criteriosa, para que a gente consiga estar desenvolvendo efetivamente, né, o que a gente precisa ali dentro dessa sistematização que a gente está verificando com relação ao desenvolvimento científico. E obviamente, né, quando a gente trabalha dentro dessa questão de coerência, os argumentos que vão sendo elaborados aí de acordo com o raciocínio lógico, eles sempre precisam estar extremamente organizados, então você precisa ali, dentro desse contexto de organização lógica, né, você precisa estar organizando os seus argumentos ali de uma maneira em que eles sejam dispostos basicamente em uma sequência que vai estar contando a nossa historinha e que eles não se contradigam.
Então, como assim não se contradigam? Você não pode, por exemplo, falar, argumentar em um primeiro ponto ali com relação a um determinado fator e daqui a pouquinho ali você fala algumas outras, duas ou três coisas a mais ali e de repente você está basicamente falando o contrário daquilo que você falou. Parece uma coisa bem básica, né? Mas isso acaba sendo bastante comum, principalmente quando as pessoas estão ali escrevendo sem uma grande propriedade daquele assunto, então talvez ela nem saiba que ela está se contradizendo, mas uma pessoa que entende mais sobre aquele assunto vai perceber que ela se contradisse. Então é um fator bem interessante ali que a gente tem que estar ponderando, né? Essa questão também, você tem que escrever somente sobre o que você sabe. Você, quando você está produzindo, quando você está explorando, por exemplo, de um artigo científico, você não pode especular, você não pode fingir que você sabe um determinado conhecimento. Isso seria ali já dentro daquela questão antiética, então não pode estar fazendo isso. A gente sempre tem que estar abordando somente o que a gente conhece, somente o que a gente já sabe, né? Então, dentro desse contexto, a gente tem que estar atento com relação a isso também. Além disso, ainda dentro dessa questão de coerência ali que a gente está avaliando, um dos pontos principais também que a gente pode estar observando é que quando a gente está começando ali o nosso estudo científico, quando eu falo aqui estudo científico, não prendam isso somente ali ao mundo acadêmico. Como eu já falei para vocês, o conhecimento científico ele explora muito mais do que isso. Qualquer coisa, na verdade, que a gente está fazendo ali no dia a dia, que você está produzindo algum tipo de conhecimento, que você está trabalhando com alguma coisa, você está ali basicamente trabalhando, né, dentro da questão do produção científica. Então a gente sempre vai estar sendo tratado dessa forma, porque dentro do mesmo das coisas do dia a dia ali que a gente está fazendo, a gente pode estar inserindo nessas conceituações ali de metodologia científica para que a gente tenha um respaldo, na verdade, daquilo que a gente está fazendo. Então, a partir do momento que você tem ali, você precisa fazer determinada atividade e você usa uma sequência ali lógica bem organizada, você usa uma metodologia que você sabe que as pessoas já verificaram que funciona, ou funciona até certo ponto, pelo menos, você vai estar respaldado quanto a isso. Então acaba sendo muito mais interessante, né, se a gente pensar por esse ponto de vista do que você partir ali do nada, por exemplo, e falar, não, vou testar aqui aleatoriamente o negócio e vou ver se funciona. Então, partindo dos procedimentos científicos, a gente sempre vai estar galgando ali uma padronização, né, mais eficiente daquilo que a gente vai estar fazendo. Então, inicialmente, quando a gente pensa nessa conceituação do desenvolvimento, né, dos nossos processos, a gente pode estar avaliando, por exemplo, a, começando, né, o nosso trabalho ali inicialmente pela definição, né, do que a gente vai estar estudando. Então, aonde eu quero chegar, né, com aquele negócio que eu vou estar fazendo, seja uma produção científica, seja a execução de um determinado serviço. Então, um dos pontos principais, né, que a gente tem que começar avaliando ali é onde que eu quero estar chegando com aquele sistema, com essa produção, né, que eu vou estar fazendo aqui durante esse tempo. Então esse é um ponto bem crucial ali que a gente tem que estar avaliando. Então, além disso, o que mais que a gente precisa, né, estar definindo? Então, quando eu já defini o que eu quero estar avaliando, então o que vai ser esse meu objeto de estudo, eu preciso também estar considerando ali, estar avaliando, na verdade, né, o que eu conheço sobre esse objeto, o que eu tenho de relevante com relação a ele. Então, quais são as suas características, quais são as principais informações, né, que eu tenho com relação a esse objeto de estudo, e eu vou estar fornecendo isso, então eu vou estar mostrando isso de maneira mais clara possível, mais organizada possível, para quem vai estar lendo aquela informação. Então, por exemplo, se eu estou estudando ali aquele meu determinado objeto, eu preciso mostrar para o meu leitor o que é esse objeto, no que ele consiste, do que ele é feito, para que ele é usado, por exemplo. Então, eu preciso estar inserindo essas informações ali dentro dessa contextualização para que a gente consiga, né, estar identificando esses fatores, para que a gente consiga explorar de uma maneira mais eficiente possível essas informações e para que o meu leitor, então a gente sempre pensa, né, nesse interlocutor ali que vai estar absorvendo essas informações que a gente vai estar mostrando para ele, a gente tem que pensar como que esse leitor vai estar conseguindo absorver esses dados, o que eu vou estar fornecendo para ele, isso vai estar sendo suficiente, por exemplo, para ele conseguir avaliar aquelas informações ou eu preciso trabalhar
de alguma outra forma, eu preciso desenvolver algum outro procedimento. Então isso também faz parte, né, desse nosso processo avaliativo ali para estar construindo esse conhecimento. Então a gente vai trabalhando ali com pequenas etapas, né, pequenos degraus que a gente vai inserindo então dentro dessa metodologia, né, que a gente vai desenvolvendo. Além disso, o que a gente tem ainda dentro da parte de coerência? Então, esse é um dos grandes critérios, né, que a gente vai estar avaliando, por isso que a gente fica, na verdade, abordando ele de uma maneira bastante ampla, se a gente for ver. Mas é importante que a gente entenda muito bem, né, como que funciona essa questão da coerência ali, que a gente vai estar abordando, na verdade, dentro da conceituação científica. Então, essa questão ainda de coerência, ela também vai estar relacionada ali principalmente com essa sequenciação lógica, né, que eu já estava comentando com vocês ali, que a gente precisa estar desenvolvendo, que a gente precisa estar tomando bastante cuidado, né, durante ali a sua elaboração, mas a gente precisa também entender, na verdade, a gente precisa compreender que tudo isso que a gente está mostrando ali, tudo isso que a gente está desenvolvendo, só vai ser possível se essa lógica, se essa sequenciação que eu estou fazendo, se for muito bem elaborada. Eu preciso, por exemplo, quando eu estou fazendo, né, quando eu estou desenvolvendo aquela minha determinada atividade, por exemplo, escrevendo um texto, desenvolvendo o meu determinado projeto, eu preciso estar sempre verificando, tá, isso que eu estou fazendo, se uma outra pessoa externa a esse projeto estivesse olhando, estivesse tentando reproduzir, ela conseguiria estar fazendo isso? Ou eu tenho uma lógica que só faz sentido ali na minha cabeça? Se só faz sentido na tua cabeça, tem alguma coisa errada, porque você precisa ter um sequenciamento ali, tá fazendo, né, esse sequenciamento de uma maneira que qualquer pessoa consiga não necessariamente estar reproduzindo fielmente ali o que você quer, preferencialmente sim, mas não necessariamente, mas que a pessoa pelo menos consiga ali estar observando e falar, ah, faz sentido o que esse cara está fazendo, tem lógica, né, o que ele está desenvolvendo. É exatamente essa sensação que a gente quer estar passando ali para os nossos interlocutores ou para os nossos leitores que vão estar avaliando, que vão estar verificando ali basicamente o nosso trabalho. Então esse ponto é bem importante ali para a gente estar pensando, né? Esse questionamento ali é sempre legal a gente estar fazendo durante a execução de qualquer tipo de serviço. Quando vocês estão lá no trabalho de vocês fazendo uma determinada atividade, por exemplo, chega o chefe ali, por exemplo, de vocês e pergunta, tá, mas o que você está fazendo? Se você não tiver uma sequência lógica ali, por exemplo, para explicar para ele, o cara vai olhar, tá, mas você não está fazendo nada, então não faz sentido aqui o que você está fazendo. Então você sempre tem que ter ali uma sequenciação, um objetivo claro, bem definido, um objeto de estudo, né? Então o que você está fazendo ali bem definido para que você consiga com facilidade, basicamente, estar explicando para alguma outra pessoa aquela determinada situação. Então essa sistematização, né, que a gente está observando ali, que a gente está buscando, na verdade, dentro dessa metodologia que a gente vai estar implementando ali para a gente estar trabalhando, ela tem que estar sendo utilizada de uma maneira que a gente consiga convencer o nosso leitor, o nosso interlocutor, de que a nossa lógica está fazendo algum sentido, de que a gente está utilizando uma sequência correta. E isso só vai estar fazendo sentido, então, se quando eu definir lá os objetivos da minha pesquisa, então quando eu comentei ali com vocês que um dos pontos principais, né, iniciais na verdade, é exatamente essa definição dos meus objetivos, então essa sistematização ela só vai fazer sentido se quando eu chegar lá no final da minha pesquisa, então lá na etapa de conclusão já, por exemplo, ou até mesmo nos resultados, eu não ela só vai fazer sentido se eu não estiver contradizendo esses meus objetivos. Então, se eu defino ali um objetivo, por exemplo, avaliar determinada metodologia ou avaliar determinado material de acordo com tais e tais critérios, eu preciso chegar lá no final e eu ter o resultado com relação a isso. Eu avaliei ou eu não avaliei ali aqueles determinados critérios. Se eu avaliei, quais foram os resultados? Foram positivos ou foram negativos? Eu não posso chegar, por exemplo, lá no final, nas minhas conclusões, e tentar puxar para um outro lado ali que eu não pesquisei, por exemplo. Então a gente pode chegar ali, o objetivo era avaliar um determinado material. Mas na verdade o que eu fiz na minha pesquisa foi comprovar ali, esse material é muito bom para ser usado de tal maneira.
Não é isso que você se propôs ali no objetivo. O objetivo que você se propôs é avaliar o material de acordo com tais e tais critérios. Você não, né, o pesquisador ali, ele não pode estar dizendo, ah, isso é bom ou isso é ruim. Você não tem essa expressão ali, né, dentro do sistema. Você tem que apresentar as informações e quem vai estar julgando se aquilo ali é bom ou se aquilo ali é ruim é o leitor. Muita gente faz bastante esse erro, na verdade, né, durante a apresentação do TCC, ou de trabalhos científicos, basicamente, mas o TCC fica mais próximo porque as pessoas têm um pouco menos de experiência. Mas então, quando você está fazendo ali, por exemplo, um trabalho de conclusão de curso, você não pode estar dizendo, se você está analisando um material, um sistema, seja o que for, você não pode chegar ali para a banca e falar, ah, isso aqui foi muito bom porque não sei o que, porque não sei o que. Primeiro, se você quer falar que foi um ponto positivo, você vai apresentar dados, você vai falar, ah, isso aqui apresentou uma elevação de tanto até tanto, com um desvio padrão de tanto ali e não sei o que. Então isso que você vai estar apresentando para a banca, e é a banca que vai estar julgando se isso foi bom. Então talvez se o ganho nessa propriedade for positivo, a banca vai avaliar e vai falar, oh, então para mim foi positivo também. Mas não é você que vai estar escrevendo isso. Você não tem essa propriedade, você não tem toda a informação ali para estar julgando se isso vai ser bom ou ruim. Por exemplo, para uma outra pessoa que vai estar avaliando, talvez aquela informação seja ruim. Então você não pode estar fornecendo esses critérios. Você não pode estar julgando pelas outras pessoas. Você tem que fornecer somente os dados ali, né, para estar sendo avaliado com relação a isso. Então, além disso aqui, só para finalizar, né, essa questão de coerência que a gente está avaliando, então o mais importante para a gente ter um trabalho coerente é trabalhar com essas questões de sequenciamento lógico, né, essa produção ali de uma maneira racional do que a gente vai estar avaliando, então a gente vai ter esses procedimentos ali padronizados, né, que a gente pode estar adaptando, por exemplo, pegando ali de uma determinada metodologia e estar adaptando para o nosso sistema, para o nosso material, para a gente conseguir avaliar ali de uma maneira um pouco mais eficiente. E a gente também precisa, dentro dessa questão de coerência ainda, estar fornecendo, disponibilizando para o nosso interlocutor ali, principalmente para o nosso leitor, quando a gente pensa em trabalhos escritos ou serviços, né? A gente tem que estar fornecendo para quem está lendo, para quem está olhando aquelas informações, a maior quantidade de informações possíveis. Por quê? Porque quando a gente fornece a maior quantidade de informação possível ali para aquela pessoa, a gente está fornecendo para ela a possibilidade, né, de ela estar interpretando aqueles dados, de ela estar interpretando aqueles valores que eu vou estar mostrando ali em determinada situação. É exatamente isso que a gente quer estar buscando ali dentro desse meio, né, de produção científica. Como eu estava falando para vocês, não cabe a gente estar julgando se a informação vai ser boa ou ruim. O que cabe ao papel ali de quem está desenvolvendo esse determinado procedimento é falar, ó, o que eu encontrei foi tal e tal coisa, de acordo com tais e tais métodos, para que a pessoa então consiga pegar todas as informações que a gente está inserindo ali para ela, desde a questão de metodologia, o tipo de material que eu estou utilizando, quais foram os procedimentos, né, que eu adotei ali para estar chegando naqueles resultados, e ela vai estar avaliando se aquilo é coerente, se aquilo faz sentido para ela ou não. Então são passos ali bem importantes, né, que a gente precisa estar levando em consideração dentro desse meio de produção científica, de produção ali efetiva, né, do nosso conhecimento. Então, dentro desses fatores ainda, dentro desses critérios internos que a gente vai estar avaliando, a gente ainda tem alguns outros sistemas, ali, alguns outros itens, na verdade, outros critérios, né, que a gente pode estar utilizando. E o segundo deles vai ser a consistência. Então, a consistência também, a definição, né, desse parâmetro, está bastante relacionada com aquele conceito que a gente já conhece ali do nosso dia a dia. O que é uma coisa consistente? Então, uma coisa consistente é algo que mantém ali, por exemplo, uma determinada forma ou uma determinada viscosidade ali ao longo do tempo. Então, é só a gente imaginar o que é mais consistente, a gelatina enquanto está ali quente ou a gelatina depois que passou ali umas 2 horas na geladeira. A gente vai pegar, vai avaliar, né? A gelatina depois que tá, depois de 2 horas na geladeira, ela já está bem mais firminha, né? Tá ali basicamente como algo meio endurecido, ou propriedade gelatinosa, né, propriamente dita. Então a gente vai observar e vai
conseguir inferir, basicamente, né, que aquele material ali que ficou na geladeira, ele é mais consistente, porque ele tem ali a gente consegue pegar ele se mantém, né, naquela forma ali, mesmo que a gente coloque alguns tipos de esforço sobre ele. Agora a gelatina líquida não, né? A gelatina líquida, enquanto está esquentando ali ainda no fogo, né? A gente vai derramar, qualquer coisinha que a gente faça, ela perde a forma, ela não tem uma forma ali bem definida. Então a consistência está relacionada mais ou menos desse sentido. Aqui dentro da produção científica, né, que a gente vai estar avaliando, a consistência vai estar relacionada com a minha capacidade de estar mantendo um padrão ali dentro dessa minha pesquisa. Então, o que quer dizer esse padrão, na verdade? O que eu vou estar relacionando, né, quando eu penso nessa informação desse padrão que eu vou estar desenvolvendo? Não quer dizer que eu vou estar fazendo sempre a mesma coisa, mesmo ali procedimento. Não, o padrão, quando a gente fala aqui dentro da produção de conhecimento, ele vai estar relacionado basicamente com a manutenção ali de critérios que a gente vai estar avaliando. Então, por exemplo, se eu estou adotando ali, se eu estou avaliando um determinado, estou fazendo uma comparação entre dois materiais dentro da minha pesquisa. Então, eu estou avaliando ali, talvez para ver qual que é mais barato, eu estou avaliando esses dois materiais para estar comparando eles. Então, a consistência vai estar relacionada basicamente com a metodologia que eu vou estar utilizando, ela tem que ser empregada para esses dois materiais exatamente da mesma forma. Então, para eu ter uma pesquisa consistente, eu preciso pegar ali, desde aquele meu objetivo lá, aquela sequência, né, que eu vou estar produzindo ali, aquela sequência então tem que chegar ali no ponto de avaliação desses dois materiais, e quando eu chegar nesse ponto eu vou avaliar o material A de acordo com tais, tais e tais critérios, e o material B de acordo com tais, tais e tais critérios, de uma maneira que ele seja mais imparcial possível. Não adianta dentro da minha pesquisa, por exemplo, ali, se eu gosto um pouco mais de determinado material, eu vou usar ensaios, por exemplo, que favorecem aquele material. Isso não está certo, não seria justo, né, com outro material. Quando você está fazendo a elaboração, mesmo que seja ali para estar buscando, por exemplo, um material mais barato para você construir alguma coisa, para você estar fazendo um determinado serviço, você sempre vai ter que buscar uma maneira mais imparcial de estar avaliando aquilo ali. Não pode ser, por exemplo, eu gosto mais da cor daquele determinado material e eu sei que ele se sai melhor em determinado tipo de teste, então eu vou fazer só esses testes, né, que ele vai acabar sendo um pouco melhor. A gente não pode estar trabalhando dessa forma. Dentro da produção aqui, a gente sempre tem que tentar ser o mais imparcial possível dentro dessas avaliações que a gente vai estar fazendo, dentro da elaboração, né, desses procedimentos que a gente vai estar adotando. Então, dentro da pesquisa que a gente vai estar avaliando, para que a gente consiga ter uma certa consistência ali dentro dessa elaboração, os dados ali que a gente vai informando, essa sequência que a gente vai elaborando, ela tem que estar sendo baseada em argumentos extremamente sólidos. Então, eu tenho que ter argumentos ali que têm comprovação científica, por exemplo. Então, eu sei que existe ali, um dos argumentos que eu posso estar utilizando é baseado em uma lei física. Então, ali da física moderna mesmo, ou da física quântica, seja o que for. Ou o meu outro argumento é baseado em tais e tais artigos, por exemplo. Então você está usando uma referência ali de uma pessoa que disse aquela informação. Então você vai produzindo, né? Você vai fazendo esse fornecimento ali de informações para que seja possível, da melhor maneira possível, estar verificando esses dados. Verificando o que eu digo é literalmente verificar com relação à veracidade daquelas informações. Então, qualquer pessoa que esteja ali interessada, né, naquele assunto que você vai estar abordando, consiga ir lá e verificar, por exemplo, opa, o que esse cara falou aqui faz sentido, né, porque ele se baseou nessa outra pesquisa aqui que estava sendo desenvolvida, então foi feito de tal e tal maneira. Então isso é bem importante quando a gente pensa dentro dessa conceituação de consistência, para que a gente tenha alguma coisa mais sólida, para que a gente consiga ali ter uma construção, né, um pouco mais eficiente desse nosso sisteminha, para a gente não ter, por exemplo, questionamentos posteriores. Obviamente podem existir questionamentos com relação eu quero pegar essa tua informação que você forneceu, eu quero avançar um pouquinho mais ela. Então talvez eu queira questionar ali, por exemplo, a sua metodologia. Por que você usou tal metodologia e não usou outra? Então você tem que ter argumentos suficientes para estar defendendo aquela situação. Então você não necessariamente alguém vai estar falando, isso aqui está errado. Mas você vai ter que justificar por que você usou isso.
sabe? Então essa informação ali que é relevante. Por que você usou isso e não as outras 999 mil opções que você teria para estar usando? Você que vai ter que dizer isso ali para o seu interlocutor da maneira mais clara possível. Porque quando você está trabalhando com uma produção científica, qualquer conhecimento, né, que você vai estar produzindo, ele não vai estar relacionado apenas com o seu espaço de tempo, ele não vai estar relacionado com você agora. Quando você produz um conhecimento, você tem que imaginar que isso vai estar servindo, né, que vai estar fomentando uma discussão lá para frente. Então pode ser que daqui 10 anos, daqui 20 anos, alguém pegue esse conhecimento que você produziu, seja na forma de um artigo, seja na forma de um trabalho, seja na forma de um serviço, um produto, seja qualquer coisa que você desenvolveu, a pessoa vai pegar daqui 20 anos essa informação e vai olhar, tá, o que que ele fez? Então, por que que ele se baseou dessa maneira? O que que ele estava pensando, né, quando ele produziu esse tipo de serviço, quando ele fez esse tipo de sistema? Então, isso são informações, né, que tem que estar sendo elaboradas ali de uma maneira que fique bem claro, né, o que que você estava buscando, o que que você queria, né, estar produzindo dentro dessa sistematização. Então esses fatores eles acabam sendo bastante relevantes quando a gente pensa, né, dentro dessa conceituação desse tipo de trabalho ali que a gente vai estar desenvolvendo. E isso é bastante importante porque, como eu comentei com vocês, ele vai servir ali, né, se a gente tiver com argumentos bem construídos, argumentos bem preparados. Nossa, o que aconteceu? Se a gente tiver, né, com esses argumentos bem preparados, a gente vai conseguir, então, efetivamente estar trabalhando ali de uma maneira que a gente não consiga, né, ter uma argumentação contrária. Então, embora a pessoa ali tente buscar alguma outra informação, talvez contestar alguma informação do nosso trabalho, se a gente tiver um embasamento sólido com relação àquelas opções que a gente acabou pegando ali durante o nosso desenvolvimento, a gente não vai ter grandes problemas com relação a isso. Então essa questão ali dos critérios, né, que vão estar relacionados com a forma, elas vão estar sendo inseridas dentro dessa contextualização ali da questão de consistência e de coerência, né, que a gente vai estar avaliando aqui, que eu estava explicando para vocês. Então agora saindo ainda dentro, né, dos critérios internos e indo ali um pouco mais para os critérios relacionados ao conteúdo, o primeiro deles que a gente vai estar trabalhando vai estar relacionado com a questão da originalidade. Então dentro dessa questão de originalidade, né, que a gente precisa estar trabalhando principalmente é um conceito básico ali que a gente vai estar avaliando, que também está extremamente relacionado, né, com aquilo que a gente já conhece do nosso dia a dia, que vai ser o que então? Então essa questão de originalidade ela vai estar relacionada exatamente com você estar produzindo efetivamente ali um tipo de conhecimento que é novo de alguma forma para a comunidade científica. Então aqui quando a gente fala, né, da produção de um novo tipo de conhecimento, vocês não precisam pensar ali, ah, eu estou fazendo uma descoberta que está revolucionando aqui a humanidade. Vou fazer aqui a nova, está descobrindo de novo a física moderna aqui, por exemplo, descobrir a eletricidade. Não é nesse sentido que a gente vai estar avaliando. A gente vai estar pensando nessa questão de uma produção de um novo tipo de conhecimento, talvez seja uma nova metodologia, talvez seja um ponto de vista novo de um material que já existe. Então a gente vai pegar aquele material e vai reavaliar ele, vai tentar descobrir, né, novamente, talvez alguma nova forma de estar utilizando esse nosso material. Então, qualquer coisa que traga uma nova vertente, um novo viés ali dentro dessa produção de conhecimento científico vai ser relevante. Mas ainda dentro dessa questão, né, de originalidade, a gente tem que lembrar que a gente não pode, por exemplo, pegar uma pesquisa de uma outra pessoa e tentar somente replicar essa pesquisa e dizer que foi produzido um novo conhecimento a partir disso. Isso não gera um avanço, isso não consegue, né, tá trazendo informações novas ali para a nossa comunidade científica. Então a gente não pode somente replicar informações. Isso sim, se aplica muito, né, na vida do engenheiro. Se você só replica as informações que você obtém, por exemplo, a partir de outro colega, a partir de outro departamento ali que vocês vão estar verificando, o que isso diz de você? Isso diz que você só sabe estar copiando, que você só sabe estar pegando informações que já são prontas para estar utilizando.
Isso não é interessante, né, do ponto de vista da engenharia. O engenheiro sempre tem que ser o responsável, né, por estar inovando. A gente trabalhou um monte com a questão de inovação ali nas outras aulas, e isso faz parte, né, da vida do engenheiro. Você está transformando as informações que você já tem e você está aprimorando essas informações. Você vai pegar a informação, você vai juntar com o seu conhecimento, o que você sabe com relação a esse assunto, e você vai estar trazendo então para a gente, para o mundo ali, propriamente dito, para o mundo real, né? Aquela informação de uma maneira um pouquinho diferente, com informações um pouquinho mais renovadas, com informações ali mais detalhadas, talvez, ou um ponto de vista, olhando de um ângulo diferente aquele dado, aquela informação que você vai estar utilizando, mas de alguma forma ou de outra você precisa, né, estar sempre aprimorando, você precisa estar trazendo essas características ali com um viés um pouquinho diferente, com um viés um pouquinho melhorado, pelo menos, né, para que a gente avance cientificamente, a gente consiga trazer um conhecimento ali, a gente consiga produzir, né, um conhecimento de uma maneira um pouco mais eficiente. Então, além disso, a questão de originalidade que a gente vai estar trabalhando, além dessa questão, né, de você buscar um novo viés ali com relação àquele determinado produto, a questão da originalidade ela também vai ser bastante relevante quando a gente pensa na ampliação do nicho de conhecimentos. Então, o que isso quer dizer para a gente? Que, por exemplo, se eu estou avaliando aqui um determinado produto, não necessariamente eu só preciso estar observando esse produto aqui de diferentes pontos de vista. Isso também é interessante, também é relevante ali quando a gente pensa na conceituação de originalidade, de produção de conhecimento, mas talvez isso aqui eu explorando de alguma outra maneira, então eu pego esse produto e vamos dizer que é um garfo. Esse garfo todo mundo sabe como que utiliza, todo mundo conhece, todo mundo sabe de que material que é feito, não sei o que, não sei o que. Mas e sei lá, com o garfo fica difícil esse exemplo, mas será que se do ponto de vista científico eu pegar esse garfo e tentar ele aplicar esse material, aplicar essa forma, talvez de uma maneira diferente, eu não consiga estar explorando um novo nicho de conhecimento, eu não consiga estar ampliando uma área de pesquisa só para aplicação nova desse material? Ou, por exemplo, vamos então para o lado inverso. Todo mundo sabe como que funciona o garfo e qual que é a sua função. Será que não existe um outro formato, por exemplo, em que eu consiga estar empregando, em que eu consiga, na verdade, estar fazendo exatamente essa mesma função, né, que a gente demanda do garfo, ali, que é pegar o alimento e tal? Será que isso a gente não consegue, talvez, com outro formato, com outro tipo de material que a gente pode estar utilizando? Então, quando a gente pensa na originalidade, a gente não precisa ficar focando aqui apenas em um objeto de estudo. Objeto de estudo não um objeto físico, pode ser ali um serviço, qualquer coisa, né, como eu falo para vocês. Mas então a gente não precisa focar somente nisso. Talvez se a gente observar de uma maneira um pouco diferente, a gente tentar expandir, né, a nossa visão com relação àquilo ali que a gente está abordando, a gente consiga talvez trazer uma nova área de conhecimento. E aí dentro dessa nova área de conhecimento que a gente vai estar buscando, então dentro dessa nova área de conhecimento eu consigo expandir ela para vários setores. Então com isso aqui, na verdade, a gente teria o ápice, né, da produção de conhecimento, porque de um determinado objeto que eu já conheço, que já está definido para mim, eu vou levar ele para um outro patamar, um patamar que não existia antes, então eu não conhecia, não existia essa região ali de conhecimento antes. Então eu vou levar ele para esse patamar e a partir disso, então, eu vou conseguir explorar de uma maneira diferente dentro desse novo patamar. Então talvez eu consiga abordar um outro tipo de material, outro tipo de constituinte, né, para esse objeto que a gente vai estar avaliando e tudo mais. Então isso vai ser bem importante e bem interessante para a gente quando pensamos nessa questão de originalidade, tentar também trazer nessas informações relevantes, essas novas metodologias, esses novos objetos de pesquisa, essa evolução basicamente, né, do conhecimento que a gente vai estar avaliando para que a gente consiga avançar cada vez de uma maneira mais eficiente dentro do conhecimento científico, dentro da produção do conhecimento que a gente vai estar avaliando. E isso tudo também eu trouxe aqui só essa frasezinha para a gente, porque a gente tem que sempre estar lembrando que qualquer tipo de cópia que a gente for utilizar dentro de qualquer tipo de sistema vai estar invalidando as informações que a gente tem com relação à nossa pesquisa. Então não importa se é um trabalho acadêmico, se é um trabalho
interpessoal, né, que vocês vão estar fazendo, qualquer tipo de cópia que vocês vão estar fazendo, acaba invalidando as informações que você vai estar inserindo. Então isso não é interessante para a gente. Vocês nunca podem estar optando ali por estar trabalhando com cópias, como eu comentei com vocês já. Não é interessante do ponto de vista do engenheiro, né, você estar trabalhando com cópias. Isso não faz sentido, na verdade, quando a gente pensa nessa conceituação. Então o que a gente espera, né, de um profissional de engenharia é que você sempre esteja trabalhando, trazendo, agregando informações novas ali dentro dos campos de conhecimento que você vai estar trabalhando, do que você vai estar efetivamente conhecendo, né, e produzindo. Então isso é bem importante da gente estar salientando, por isso que eu fico falando o tempo todo. Por isso que, por exemplo, quando você vai lá e copia um trabalho, seja do colega ou seja de um blog que você achou na internet que você tinha certeza que o professor não ia perceber, daí o professor vai lá e percebe e te dá uma nota o zero ou uma nota baixa, você fica chateado, mas porque isso faz parte ali desse processo, né, de conhecimento. No caso ali quando o professor faz isso, na geração do conhecimento de que você não pode efetivamente estar fazendo isso. Porque aqui, quando a gente trabalha com a faculdade ainda aqui dentro, né, vocês ainda estão meio que protegidos, né? Então, quando você copia ali, você não vai responder criminalmente com relação a isso. O máximo que você vai ganhar é uma nota baixa, talvez repetir de uma matéria, alguma coisa assim. Mas isso são coisas pequenas. Mas quando a gente está trabalhando ali, trazendo então para a vida real, se você copia alguma coisa, alguma pessoa te processa porque aquilo ali pertence a ela, você vai estar cometendo algo semelhante a um roubo. Você vai estar roubando a propriedade intelectual daquela pessoa e ela tem direito sobre aquilo. Então vocês têm que ficar muito atentos com relação a isso. Vocês não podem estar trabalhando dessa maneira. Porque nunca vai me descobrir, porque não sei o que, porque não sei o que. E se descobre? A chance é exatamente nula, é 0% a chance de alguém descobrir? Não é, nunca vai ser zero. Alguém sempre pode ter um conhecido ou um fulaninho que não gosta de você, que vai lá buscar essa informação, que vai ver se você não copiou. E se você copiou, vai ser descoberto, uma hora ou outra vai ser descoberto. Então você não pode estar trabalhando dessa maneira. Isso não é, primeiro que isso não é ético, né? Isso também não faz parte ali do que um engenheiro tem que estar fazendo. Vocês têm que estar atentos, né, com relação a isso. Você formar engenheiros ali, vocês têm que estar respondendo dessa maneira. Então, trabalha, né, com esses conceitos, trabalha assim com esses fatores para a gente estar atendendo sempre aos critérios ali de respeitar, né, a condição da outra pessoa, pelo menos que fez aquilo lá. Então, se você quer trabalhar ali dentro da parte de engenharia, tenha ciência, né, de que você sempre vai ter que buscar, você sempre vai ter que trazer informações novas, você vai ter sempre que estar agregando ali para aquilo que você vai estar fazendo. Então, ainda dentro dessa questão ali dos critérios internos que a gente está avaliando, trabalhando agora com a questão do conteúdo, a gente tem um outro fator que é a objetividade. A objetividade é um conceito um pouco mais simples, né, que a gente pode estar verificando, que vai estar trabalhando exatamente com aquelas questões, por exemplo, eu vou estar buscando a maneira mais eficiente possível, não necessariamente a mais rápida, mas a mais eficiente possível, de estar fazendo determinado serviço, de estar fazendo determinado trabalho, que no caso aqui da nossa produção de conhecimento, pode ser efetivamente ali escrever, passar a informação, né, que eu quero para aquela determinada, para o meu interlocutor, né, que vai estar efetivamente ali lendo aquela minha pesquisa ou aquele meu serviço. Então, do ponto de vista de objetividade, é muito importante que a gente sempre seja econômico, talvez não seja a palavra, mas literalmente eficiente, porque a gente não quer, por exemplo, ou escrever pouco, ou escrever ou falar, por exemplo, de uma maneira rápida. O que a gente quer é passar todas as informações possíveis, então tudo que a gente quer falar de uma maneira em que a gente não fique enrolando, então de uma maneira ali que a gente consiga evitar ser prolixo, basicamente. Então a gente vai tentar passar aquela informação de uma maneira em que a gente vai cortar todas as informações que não são relevantes para aquele fato que a gente está tentando contar. Isso se assemelha bastante com aquelas pessoas, por exemplo, que vão contar uma história. O Joãozinho saiu da casa A e foi para a casa B. Que a informação que é relevante, por exemplo, para você, é que ele saiu da casa A e foi para a casa B. Você quer saber só onde que ele está e de onde que ele saiu. Mas a pessoa vai contar essa informação para você e começa.
Ah, porque o Joãozinho, quando foi sair da casa A, pensou lá se não tinha que pegar um guarda-chuva, porque estava meio nublado o tempo, mas daí ele ficou meio com fome, daí ele ficou tentando lá achar um lanche primeiro e depois que ele foi lá. Então, isso não é relevante. Essas informações que a pessoa está passando para você ali não são importantes para você naquele ponto. Não, para você só está importando que o Joãozinho saiu da casa A e foi para a casa B. Então esse é o fato, né, que precisa ser explorado. Então qual que é a maneira mais eficiente da gente estar contando, né, aquela informação que a gente vai estar avaliando? É esse que é o grande ponto, esse que é o grande quesito, né, na verdade, que muita gente acaba pecando um pouco. Vocês vão ver que quando vocês forem escrever, é bem difícil você ser objetivo sem você encurtar ou sem você, por exemplo, acabar ocultando informações ali de uma maneira que não seja muito conveniente. É muito mais fácil a gente estar trabalhando ali, você quer contar essa informação e você acaba dando uma enroladinha, você aumenta um pouquinho aquela informação ali para dar um pouquinho de volume, para encher um pouquinho, né, aquela sua aquele determinado serviço, aquele projeto que você vai estar fazendo. Isso não é relevante, isso não é interessante pra gente. Embora isso seja bastante tentador, né, quando a gente pensa dentro dessa lógica, ah, vai ficar mais bonito ali, eu consigo, né, fingir pelo menos que tem mais dados ali. Mas isso não é interessante pra gente. A gente, quando quer ler alguma coisa, você vai lá. Você quer ficar sendo enrolado? Você quer ficar lendo alguma coisa que está tentando te enrolar? Você não quer. Então, por que que você acha que uma outra pessoa que está lendo aquilo ali, que está vendo aquilo ali que você está fazendo, quer ser enrolado? Ela não quer também. Ninguém quer ficar sendo enrolado. Então, quando você já começa tentando enrolar, seja na parte da escrita, seja falando, seja fazendo um determinado serviço, você já está perdendo pontos com aquela pessoa, porque obviamente ela vai perceber que você está tentando fazer, que você está tentando, né, enrolar ela de alguma forma. Então isso não é legal pra gente, isso não é, você já começa com os pontos negativos ali dentro, né, da negociação ali com aquela pessoa. Mesma coisa quando você quer passar informações ali, por exemplo, durante uma produção científica. Se você começar a enrolar, a pessoa já vai perder basicamente completamente o interesse, né, naquilo que você está tentando passar para ela. Por mais que talvez a informação que você tinha contida ali no meio de toda aquela enrolação, talvez aquela informação fosse muito boa, a pessoa nem vai chegar ali, porque ela já vai, o cara só está enrolando aqui, não vou perder tempo lendo esse negócio, está muito cansativo de ler, né? Aquele desenvolvimento, aquela informação que você vai estar tentando passar. Então, um ponto bem importante, né, que a gente sempre tem que estar buscando é tentar atender principalmente ao critério ali de objetividade. A gente sempre quer buscar, né, esse fator ali objetivo, de eficiência dentro do nosso sistema de escrita. Então, com isso, a gente fecha ali os nossos critérios internos que tem que estar sendo obtidos, que tem que estar sendo atentados para a produção, para que a gente consiga conferir, né, a cientificidade do nosso conhecimento. E agora, então, a gente vai ver os critérios externos que vão estar relacionados com esses mesmos parâmetros ali que a gente vai estar avaliando. Então, esses critérios externos, diferentes dos internos que estavam relacionados com o próprio objeto de pesquisa, aqui os objetos externos, os critérios externos, eles vão estar relacionados principalmente com as discussões que vão estar partindo da comunidade científica que vai estar avaliando ali aquela determinada pesquisa, aquele determinado trabalho que você vai estar realizando. Então, com isso, a gente consegue estar, por exemplo, observando ali alguns elementos, né, que são cruciais dentro dessa comunidade científica. Existem alguns pontos, algumas teclas em que as pessoas sempre acabam batendo todas as vezes e você pode estar observando, por exemplo, esses pontos, né, que a gente vai chamar aqui que são os nossos critérios para estar avaliando. Eu estou dentro desses critérios, eu estou conseguindo atender a essa solicitação aqui que está partindo lá da minha comunidade acadêmica, por exemplo, da minha comunidade científica, para estar produzindo esse meu determinado conhecimento, ou eu preciso estar repensando de alguma maneira, eu preciso estar elaborando, né, de alguma maneira um pouco diferente, trazer umas informações a mais, buscar as informações ali de uma maneira um pouco diferenciada. Então isso é bem relevante, é bem importante que a gente conheça todos esses critérios para que a gente consiga estar fazendo uma avaliação mais dinâmica, né, daquela produção de conhecimento que a gente vai estar fazendo. Só relembrando, né, quando eu falo aqui comunidade científica, eu estou falando ali
de pessoas, não um monte de professor lá que está trabalhando só de jaleco e não sei o quê. Não, comunidade científica aqui que eu estou falando são pessoas que têm conhecimento sobre aquilo que você vai estar fazendo. Então, por exemplo, se você vai estar fazendo um serviço, a comunidade científica nessa situação vai ser as pessoas ali, então os outros engenheiros, por exemplo, que vão estar avaliando aquele serviço que você fez. Então é nesse sentido que eu estou falando de comunidade científica, não só no quesito de produção acadêmica, que também se encaixa, obviamente, mas não somente, né? A gente pode extrapolar isso também para a vida ali um pouco mais, para a vida prática, né? Mais efetivamente. Então, dentro dessa questão ainda dos critérios externos agora que a gente vai estar abordando, que vão estar relacionados com o meio externo propriamente dito, a gente vai estar utilizando, então, inicialmente, um conhecimento que vai ser o nosso conhecimento de senso comum. Então, ao contrário do que o senso comum pode estar dizendo para a gente, o conhecimento de senso comum, ele é sim relevante quando a gente pensa dentro do ponto de vista da produção do nosso conhecimento. Mas como assim? Se você falou algumas aulas atrás ali que o conhecimento de senso comum, ele está relacionado principalmente com a produção de uma determinada informação sem um rigor científico, sem ali uma elaboração, né, de uma metodologia bem definida. É exatamente isso. Embora o nosso conhecimento ali de senso comum ele não esteja relacionado com uma metodologia, com um procedimento rigoroso sendo atendido, esse é um conhecimento que ele é obtido de maneira informal. Então, com a nossa vivência, conforme a gente vai sobrevivendo ali ao longo do tempo, conforme a gente vai crescendo e amadurecendo, a gente vai absorvendo informações que nem sempre a gente sabe por que a gente utiliza aquela informação, como que surgiu aquela informação, por que aquele dado é relevante, por exemplo, mas a gente acaba aceitando aquilo ali. Isso é bastante comum, principalmente, né, quando a gente tem esses conhecimentos. Ah, porque o meu avô fazia dessa maneira, então eu faço dessa maneira. Então, isso é uma coisa ali que está relacionada com o senso comum, conhecimento de senso comum. Não quer dizer, por exemplo, que a gente tem que o avô dele fazia errado, mas esse conhecimento de senso comum chegou ali na pessoa, né, em mim no caso, e eu não sei o porquê que meu avô fazia daquela maneira. Eu simplesmente faço sem saber exatamente porquê. Então, o meu avô fazia daquela maneira porque ele tinha uma percepção relacionada com aquele assunto que era dele, né, que ele buscou, que ele absorveu aquilo ali, e ele trouxe junto com a sua experiência. Então, obviamente, se ele fazia daquele jeito é porque funcionava, por exemplo, para aquela situação. Então, com todo o conhecimento que ele tinha, com toda a vivência, com toda a experiência que ele obteve ali, ele conseguiu produzir aquele conhecimento e conseguiu, né, passar para frente então essas informações. Só que quando chega, como se fosse um telefone sem fio, basicamente, né, ao longo das gerações ali, pode ser que chegue lá mais para frente, depois de 2, 3 gerações, e a pessoa faça aquilo ali sem saber efetivamente o porquê, né, que ela vai estar fazendo aquela determinada ação, aquele determinado evento. Então, esse é um dos grandes problemas, né, quando a gente pensa na produção do conhecimento de senso comum, porque não quer dizer que o conhecimento seja ruim ou seja errado, muito pelo contrário, muitas vezes, né, acaba ali o senso comum acaba baseando a gente em muitas informações que a gente vai adotando mais para frente. Mas esse conhecimento comum, então a gente não consegue basicamente encontrar a origem, né, desse conhecimento. Por isso que por isso que a gente não trata ele com rigor científico. Por isso que a gente não consegue, né, estar considerando ele como uma produção científica propriamente dita. Então aqui, como eu estava falando já para vocês, né, ele é transmitido ali de acordo com as gerações, entre pai e filho, depois entre esse filho e o filho dele, então vai sendo passado ali de geração em geração, de acordo com as necessidades que surgiram ali durante determinado evento. Então, por exemplo, meu avô sabia fazer determinada coisa. Por que ele precisou fazer determinada coisa para começar, né? Como que surgiu então essa demanda para que ele aprendesse a fazer aquele determinado evento ali para que ele trabalhasse, né, daquela forma. Então essa é uma das origens ali que dificilmente a gente consegue estar verificando, né? Então isso não consegue estar agregando para a gente do ponto de vista do rigor científico. Então, embora exista esse conhecimento, ele seja extremamente relevante, né? A gente consegue estar trabalhando com ele de uma maneira um pouco diferente. Então esse conhecimento, embora ele tenha toda essa relevância, ele seja bem importante, né, para a gente estar trabalhando dentro da conceituação da produção do conhecimento propriamente dito, então do avanço científico, né, do avanço técnico científico
que a gente sempre vai estar buscando como engenheiro, como profissional, esse conhecimento a gente vai levar em consideração, mas a gente tem que entender que ele é superficial, que ele basicamente ele funciona, mas ele funciona ali em uma camada mais próxima da superfície. E por que isso? Por que a gente tem, então, esse dado, né, mais superficial ali sendo obtido? Porque a gente não consegue estar rastreando de onde que surgiu aquela demanda, de onde que surgiu, né, aquela necessidade de estar sendo desenvolvido esse determinado procedimento. E como a gente não consegue verificar esse determinado procedimento, a gente não consegue buscar a origem, né? A gente também não vai conseguir identificar, por exemplo, uma metodologia que foi adotada para estar sendo produzido esse conhecimento. Então, enquanto ali a gente tem na metodologia científica que você tem que testar de acordo com determinados padrões, de acordo com determinadas sequências, né? Para que a gente tenha a validação propriamente dita daqueles conhecimentos que a gente vai estar verificando, daquilo que a gente quer, né? Tá tentando entender propriamente dito, o conhecimento de senso comum ele não tem isso. O conhecimento de senso comum ele vai estar relacionado unicamente ali com a sensação, né, que a pessoa teve na hora que ela testou aquilo ali e funcionou. Então é isso, beleza, ela não teve um procedimento de teste, ela não verificou de acordo com vários critérios aquele conhecimento. Então ele funciona, como eu falei para vocês, é extremamente relevante, mas a gente não consegue estar trabalhando com ele ali de forma a usar ele como uma referência, usar ele como então partir, criar uma metodologia, né, baseado nisso, porque ele não foi realizado de uma maneira sistemática, a gente não consegue ter uma sequenciação ali sendo realizada dentro desse procedimento. Não quer dizer, por exemplo, que eu não posso pegar uma observação ali de senso comum, né, e estar trabalhando ela, tentar transformar ela para uma metodologia científica. Isso eu posso fazer. Eu só não posso pegar, por exemplo, uma informação. Ah, porque vamos supor que o ato de pregar ali, se você bater em 45 graus ali, prega mais fácil. Eu não posso partir desse pressuposto e criar uma nova linha de pesquisa só partindo, utilizando isso como se fosse uma verdade absoluta. Não, eu posso verificar, pegar de acordo com a metodologia científica, então eu vou verificar. Tá, a informação que eu tenho é que o bater em 45 graus ali prega mais fácil. Mas então vamos realizar testes ali. Vamos testar 90 graus, vamos testar 30, 60, 90, 30, 60, 45, vamos verificar qual que é o melhor. Então eu vou ver, de acordo com a metodologia científica, eu vou propor uma metodologia e depois, se eu chegar na conclusão de que bater 45 graus é melhor para pregar, por exemplo, eu vou então afirmar, cientificamente agora eu consigo dizer que bater a 45 graus prega mais fácil. Mas partir então do conhecimento como se ele fosse uma verdade absoluta, eu não posso estar fazendo isso. A gente vai ter também dentro desses critérios externos o nosso conhecimento filosófico. Então esse conhecimento filosófico ele vai estar partindo ali de uma racionalização, na verdade. Então o conhecimento filosófico está muito mais relacionado com a questão de como eu vou estar pensando sobre aquele assunto. Como que eu posso estar partindo da minha cabeça, então eu vou estar produzindo uma linha de raciocínio lógica dentro da minha cabeça ali para estar tentando produzir, né, para estar tentando verificar as hipóteses que eu estou gerando na minha cabeça. Então isso na verdade todo mundo faz ali o tempo todo, principalmente quando você está nervoso, você está tentando dormir lá e de repente você começa a pensar, tá, mas e se eu fizesse tal coisa, será que não dava certo? Eu vou fazer tal coisa. E você vai testando hipóteses ali dentro da tua cabeça. Só que essas hipóteses que vão sendo geradas ali, e embora você chegue numa conclusão, não, essa aqui não dá certo, essa aqui não dá certo, essa aqui vai dar certo, são hipóteses que são somente do mundo imaginário, elas são somente ali do mundo da tua cabeça, né? Do mundo racional, basicamente. Inclusive é uma linha de pesquisa lá dos racionalistas, do Kant e tudo mais ali, que tem esse viés de conhecimento. Para eles, o conhecimento ele parte do raciocínio, então ele parte da cabeça e depois a gente converte a gente converte, né, esse conhecimento para o mundo empírico, então para o mundo real. Então existe uma linha filosófica ali que trabalha exatamente dessa forma. Mas esse conhecimento filosófico, então, para a gente aqui trabalhar, né, com essa questão ainda dentro da engenharia, aqui dessa produção do conhecimento científico, a gente vai trabalhar
a gente vai entender, na verdade, esse conhecimento filosófico de uma forma que a gente vai verificar essas hipóteses, a gente vai tentar organizar elas ali numa sequência mais lógica possível, né? Que a gente consiga trabalhar elas ali diferenciando essas informações que a gente vai obtendo, essas hipóteses ali que a gente vai tentando causar, que a gente vai tentando verificar, mas a gente não consegue, né, tá empiricamente, então realmente ele testando aqueles fatores. A gente pode depois converter isso da mesma maneira que a gente trabalha ali com o conhecimento científico, eu posso utilizar ele para converter isso numa metodologia científica, mas a gente vai fazer isso também para o nosso conhecimento filosófico. Eu não posso partir ali dentro de uma racionalização de uma hipótese que eu estava verificando, então eu vou lá na minha cabeça, eu testei determinado evento e com certeza vai estar funcionando. Eu não posso partir do pressuposto de que com certeza vai estar funcionando. Eu primeiro preciso fazer uma metodologia, testar, verificar então, com certeza aqui com a metodologia que eu estou usando, com certeza vai estar funcionando. Mas eu vou partir então depois ali dessa racionalização, eu vou testar a metodologia, eu vou verificar as informações que eu tenho e a partir de então eu vou conseguir, né, tá falando efetivamente. Opa, então isso realmente vai estar acontecendo. Determinado evento ali realmente, né, vai estar trabalhando, vai estar acontecendo dessa maneira, mas não partindo lá da hipótese que eu gerei na minha cabeça. Então o conhecimento filosófico que parte, né, desse princípio racional, ele vai estar dentro da linha de pesquisa, dentro da linha de pesquisa racionalista. Então a gente consegue, né, tá utilizando esse conhecimento, a gente consegue estar abrangendo essas informações, obviamente, desde que a gente obedeça todos os critérios ali que a gente vai ter de sistematicidade, de racionalização do processo, de sequenciamento ali do processo de conhecimento, a gente vai obter todos esses fatores ali e a gente vai conseguir então adotar uma metodologia, uma sequenciação lógica ali para um determinado procedimento, para um determinado evento, que consiga então estar produzindo ali para a gente um conhecimento realmente palpável. Esse conhecimento racionalista que a gente vai gerar, a gente não consegue estar transformando, a gente não consegue pegar ele, a gente não consegue visualizar ele. Depois que a gente converte ali, que a gente utiliza, né, dentro de um meio empírico, já então do meio real, que a gente tenta aplicar esses conhecimentos, aí sim, né, a gente vai conseguir confirmar realmente a sua existência. Na verdade, se a gente for pensar, né, meio que todo conhecimento ele começa partindo ali do meio racional. A gente sempre imagina primeiro uma ideia, a gente testa essa ideia, não, mas eu acho que esse determinado produto ali, se eu for montar ele, é possível que ele funcione. Mas então, se partindo desse princípio de que ele vai funcionar, como que eu posso produzir, como que eu posso vender, como que eu posso trabalhar com esse produto, para que ele vai servir? Então tudo isso a gente vai construindo hipóteses ali dentro da nossa cabeça e a gente vai tentando testar essas hipóteses da melhor maneira possível. Então a gente vai tentando fazer verificações, né, com relação a essas hipóteses para que a gente obtenha o resultado mais confiável possível. Mas dentro dessa linha de conhecimento filosófico, da produção de conhecimento, a gente só vai poder ter confiabilidade realmente depois que a gente vier para o mundo real, partir ali de um procedimento de teste, de um sequenciamento, né, de testes bem elaborado, e a partir de então a gente vai conseguir verificar. Não, se eu fiz isso aqui, então agora eu consigo estar comprovando, né, que aquela determinada informação, que aquele determinado dado que eu estava utilizando ali vai ser realmente real. Então que eu consigo palpavelmente ele estar utilizando ele, que é basicamente o nosso conhecimento científico. Então, dentro ainda desses nossos conceitos aqui, né, de conhecimento científico, um dos primeiros fatores que a gente pode estar avaliando ali é que o conhecimento científico ele sempre vai estar buscando é, uma explicação do porquê que aquilo ali, daquilo que a gente vai estar observando, né? Por que aquilo ali está sendo analisado. Então, qual que vai ser o meu objetivo ao estar analisando aqueles fatores, aqueles determinados sistemas ali que eu estou observando. Então, o primeiro passo, né, o fundamento, basicamente, desse nosso conhecimento científico é tentar
Tá, mas por que que eu estou fazendo isso? O que que eu quero, né, com isso? O que que eu quero estar encontrando com relação a essas informações? Então, o procedimento básico, né, que a gente vai estar adotando vai ser efetivamente estar tentando encontrar essa relevância, né, do que a gente vai estar tentando buscar, o porquê que a gente vai estar buscando ali essa função, né, esses determinados elementos ali que vão ser objeto do nosso estudo. Então isso é bem importante a gente compreender a relevância, né, da pesquisa ali que a gente vai estar fazendo, da produção de determinados serviços que a gente vai estar trabalhando, da produção de determinado conhecimento, do produto efetivamente que a gente vai estar tentando elaborar, para que a gente consiga compreender de uma maneira mais eficiente possível, para que a gente encontre uma lógica, né, de produção, uma lógica de desenvolvimento daquilo que a gente está fazendo, para que a gente consiga ter realmente um sentido, né, que a gente consiga encontrar o sentido daquilo ali que a gente vai estar tentando explicar. Então, isso é um fator bem importante ali que a gente vai estar tentando observar. Por quê? Porque partindo desse princípio de que a gente sabe o porquê que a gente está fazendo essa análise, o porquê que a gente está tentando, né, buscar esse determinado posicionamento com relação àquele evento, a gente vai entender que a gente precisa buscar mais do que entender superficialmente aquele determinado objeto, o meu objeto de estudo, ou aquele evento que eu vou estar estudando. Eu vou precisar entender como um todo aquela informação. Então, se eu quero estar buscando, se eu quero estar estudando, por exemplo, um objeto, né, que é mais fácil da gente estar visualizando, então se eu quero compreender como que um objeto funciona, a gente tem que entender que a gente vai precisar entender para chegar, né, nesse como que o meu objeto funciona, eu preciso entender tudo sobre esse meu objeto. Então eu vou precisar entender tudo sobre ele, de que material que ele é feito, como que ele é feito, qual que é a densidade, qual que é o peso, qual que são as medidas, é duro, não é duro, é resistente ao risco, não é. Então eu vou precisar obter todas as informações possíveis com relação àquele objeto até o ponto em que a comunidade científica já me forneceu essas informações. Então eu vou buscar tudo que já foi produzido com relação àquilo, com relação àquele sistema, né, que eu vou estar utilizando, e a partir disso, então, eu consigo estar verificando ali, dentro, né, dessas informações, o que vai ser relevante para mim e até onde, então, partindo de que local, eu consigo estar avançando aquele meu conhecimento. Então, partindo daquele pressuposto que eu já observei, todo o conhecimento que já foi gerado acerca daquele determinado evento, daquele determinado objeto, né, que eu vou estar verificando, eu consigo entender então aonde que eu preciso avançar, aonde que o conhecimento ele pode estar sendo avançado, aonde que eu posso estar abordando. Talvez eu possa estar trabalhando com uma abordagem ali um pouco diferenciada, uma abordagem um pouco mais aprimorada, né, com relação a esses eventos. Então eu tenho esses critérios básicos que eu posso estar utilizando aí para estar norteando, né, o meu trabalho. Isso é um fator bem importante para a gente estar observando dentro dessa contextualização de produção científica, é um fator bem importante, né, bem relevante ali para a gente estar abordando. Então, além disso, desse início, né, dessa base, o pesquisador, então quem está fazendo o serviço, sempre tem que tentar se distanciar do objeto de estudo. O que quer dizer isso? Quer dizer ser imparcial, como eu já estava explicando lá para vocês um tempinho atrás. O fato de ser imparcial significa, por exemplo, que você não vai estar beneficiando um determinado objeto ou uma determinada comparação de acordo com seus gostos pessoais. Se você está avaliando dois tipos de materiais, você tem que ser imparcial, por mais que você tenha um favoritismo claro com relação àquele material. Você tem que aceitar que quando você está trabalhando com uma metodologia, aquele material que você gosta, que você vai estar avaliando, está sujeito a perder para um outro tipo de material. Então você tem que aceitar isso, faz parte ali do processo, né, do conhecimento científico, essa aceitação desses procedimentos. Então, ainda dentro dessa questão do conceito do conhecimento científico, um fato que diferencia o conhecimento científico do senso comum e do conhecimento filosófico é que aqui a gente sempre vai estar compondo um sistema de experimentação baseado ali em uma metodologia científica, aquela mesma metodologia que eu já comentei com vocês lá nas outras aulas, que é baseada em vários estudos, que já foi testada exaustivamente ali
de acordo com vários e vários parâmetros. Então aqui quando a gente pensa nesse conhecimento científico que está sendo gerado, que está sendo produzido, a gente tem que lembrar que sempre, né, foi desenvolvido ali de acordo com um determinado sequenciamento lógico, com um determinado sistema de experimentação que foi feito ao longo ali de determinado ensaio, de determinado desenvolvimento. Então, para trabalhar aqui com o conhecimento científico, né, quando a gente trabalha com essa conceituação mais palpável, com essa verificação mais realista, né, das informações que a gente vai estar tendo ali, a gente consegue, então, estar observando esses valores, essas informações que a gente vai estar obtendo a partir dos dados realmente científicos, né, dessa padronização ali que a gente vai estar adotando. Então, com isso, a gente consegue estar inserindo o conhecimento que a gente está gerando dentro dessa parte científica de uma maneira mais prática. Então, a comunidade científica ela consegue aceitar muito melhor essas informações que você vai estar produzindo partindo de um conhecimento científico, porque você tem respaldo tanto da metodologia que você utilizou, então você vai ter um respaldo também com relação aos dados, né, que você obteve, exatamente porque você utilizou uma metodologia que já é conhecida. Então isso é bem importante, né, que a gente trabalhe dessa maneira para que a gente consiga ali ter uma relevância, né, do nosso conhecimento científico que vai estar sendo adotado. Então só vou buscar água aqui bem rapidinho. Então, beleza. Então, para a gente conseguir, né, testar as características desse nosso conhecimento, a gente vai ter alguns fatores aqui que podem estar sendo avaliados. Então, para a gente conseguir afirmar, né, o nosso conhecimento científico, a gente pode estar observando dessa maneira. Então, o primeiro relato ali, a primeira informação, né, que a gente vai ter com relação ao nosso conhecimento científico é que ele é real. Então, diferente ali do conhecimento filosófico, por exemplo, quando a gente está pensando nessa conceituação ali racional das ideias e tudo mais, no mundo das ideias propriamente dito, aqui quando a gente trabalha com conhecimento científico a gente tem que aceitar que é um conhecimento real. Então ali a gente tem uma manifestação física, né? Ou pelo menos uma manifestação palpável daquilo que a gente está estudando. Então, se a gente está estudando, por exemplo, um evento, esse evento realmente acontece. A gente está tentando explicar o porquê que ele está acontecendo. Ou se a gente está estudando um objeto, a gente está explicando o que é esse objeto, o que ele faz e tudo mais. Então, existe ali no mundo real uma coisa mais palpável, né, quando a gente trabalha com a parte do conhecimento científico. Um outro fator também é que ele é verificável. Então, por ser verificável, a gente consegue sempre estar partindo da premissa que a gente pode testar, que a gente pode reproduzir aquele determinado conhecimento. Então, se a gente fala que utilizou uma metodologia científica, a gente vai informar o que foi usado, como que foi usado e tudo mais. Então, a gente vai partir da premissa que a gente pode estar trabalhando ali, por exemplo, de uma maneira em que uma outra pessoa consiga reproduzir aquele mesmo ensaio e vai obter os mesmos resultados. Então, é verificável esse nosso conhecimento. Ele é contingente também. Então, o contingente quer dizer que as hipóteses, né, que vão estar sendo testadas ali com relação a esse determinado evento ou objeto, elas podem ser testadas experimentalmente. É aqui que a gente encontra lá a falha, né, que a gente estava verificando com relação ao conhecimento racional, ali que a gente está verificando, o conhecimento filosófico, né, na verdade. Então aqui não, aqui a gente realmente consegue estar testando as hipóteses, experimentalmente, né, no caso. E ele é falível. Então a gente tem que aceitar, né, que o conhecimento, embora a gente esteja trabalhando dentro da melhor metodologia científica possível, dentro dos melhores procedimentos, dentro dos melhores ensaios que a gente pode obter até o momento, né, no momento em que foi feita aquela nossa análise, ainda a gente tem que aceitar que podem acontecer erros. A gente tem que aceitar que quem fez, né, aquilo ali é um humano e pode estar ocorrendo erros. Na verdade, mesmo se fosse uma máquina também pode estar errando por algum problema, alguma coisa. Então a gente tem que aceitar que podem existir erros e a gente vai caber a quem está testando, né, aquele determinado evento, está explicando então qual que é o erro, por que está acontecendo aquele erro. Outra característica também, aproximadamente exato. Isso quer dizer que ele vai ser considerado exato porque a evolução que a gente vai ter com relação à metodologia científica
ela vai permitir com que a gente refine aquela ideia que a gente teve. Então, embora ali a gente tenha um resultado extremamente confiável, tudo bem certinho sendo feito ali em determinado evento que a gente está estudando, isso não quer dizer que daqui a alguns anos alguém chegue e consiga aprimorar aquela informação. Então, não necessariamente vai dizer que você estava errado, mas ela consegue pegar talvez uma informação que você não observou direito, ela vai observar, vai pegar e vai refinar aquele dado ali que você que você trouxe, né, até o momento. Então, aproximadamente exato quer dizer que você sabia, você trouxe a informação até aquele ponto, mas ela pode ser melhorada. Então, por isso que ele vai ser aproximadamente exato, porque você não cobriu todas as arestas. Ninguém nunca vai cobrir todas as arestas de todo o conhecimento. Então, sempre vai poder pegar uma pontinha, vai refinar uma pontinha, pontinho, pontinho, até que a gente chegue ali o mais próximo, né, do real possível. Mas a gente nunca vai acabar chegando, sempre vai ter alguma área de conhecimento ali que vai estar sendo explorada de uma nova maneira. Então aqui quando a gente tem ainda dentro das características do conhecimento científico, o objetivo dele vai ser, ele precisa na verdade ser objetivo. Como assim? Ele precisa estar descrevendo ali o que vai estar sendo observado, né, objeto de análise propriamente dito, sem as interferências relacionadas à sua emoção. Então sem as preferências pessoais ali, sem as interferências, por exemplo, eu tô tendo um dia ruim, então os ensaios aqui vou anotar de qualquer jeito, vou fazer um negócio ali, vou dizer que tá tudo ruim esse negócio. Então isso tem que ser deixado de lado. Quando a gente trabalha com a produção de conhecimento científico, ele tem que ser o mais imparcial possível, como eu já estava explicando para vocês. O conhecimento científico também é generalizador. Então, ao falar que ele é generalizador, a gente vai estar considerando que o conhecimento científico ele vai estar tentando encontrar as regulações, né, que regem os fenômenos que a gente vai estar avaliando de uma maneira mais geral possível. Então, a gente vai pegar um determinado evento que vai estar acontecendo ali, a gente vai entender por que esse evento vai estar acontecendo, quais são as normas, né, as leis e normas que vão estar regendo o acontecimento desse determinado evento. E a gente vai tentar explicar de uma maneira em que a gente encontre normas e leis que expliquem a ocorrência desse evento de diversas maneiras. Então, não só esse único fato que aconteceu. Se esse evento vier a ocorrer de novo, a gente vai encontrar essas normas que vão explicar o como ele aconteceu dessa vez e como que ele vai acontecer todas as outras vezes. Então, isso é muito importante para a gente estar entrando dentro do conhecimento científico, porque entra também dentro dessa outra característica de que o conhecimento é previsível. Então, por estar sendo baseado ali basicamente em normas e leis, né, que a gente vai estar estudando, a gente consegue estar tentando observar esses resultados. Então, a gente consegue, né, estar tentando buscar ali as informações de acordo com aquilo que a gente já sabe. Então, o conhecimento científico também ele vai ser sistemático. Então, sistemático, né, quer dizer tudo isso que eu já estava explicando para vocês ali, que ele vai ter que ser organizado de uma maneira que possua uma sequência lógica. Então, ele precisa ali de uma organização, né, que consiga informar para mim todas as etapas que estão sendo trabalhadas dentro daquele meu trabalho, dentro dessa pesquisa, né, que eu vou estar fazendo, até que eu vá explorando então essas etapas da maneira mais eficiente possível e eu consiga descrever da melhor maneira que eu encontrar, então da maneira mais eficiente, né, que eu encontrar tudo aquilo que eu estou tentando explicar. Então toda a metodologia que eu utilizei, todos os resultados que eu vou estar encontrando. Então eu preciso ter uma sistematização ali dos eventos, né, que eu vou estar abordando. Conhecimento também tem como característica ser ordenado. Então eu preciso ali conhecer as etapas, né, de produção do meu conhecimento para que eu consiga estar utilizando essa metodologia científica propriamente dito. Então metodologia ela nada mais é, né, do que apresentar etapas do que eu preciso estar fazendo, o que eu preciso estar seguindo ali para encontrar um resultado razoavelmente confiável. Conhecimento também é contínuo, então isso quer dizer que ele nunca vai ter um fim. Então o conhecimento, como eu falei, ele sempre vai ter ali algum ponto em que ele pode ser trabalhado um pouquinho mais. Então você vai fechar o conhecimento, mas sempre vai alguém conseguir encontrar. Opa, ele não explicou isso aqui, então vai explicar isso aqui. Daí desse explicar isso aqui que a pessoa já está pegando, alguém vai chegar. Opa, mas você pegou para explicar esse outro negócio, mas você não explicou tudo. Então vou puxar outra pontinha, vai puxando pontinho. Então é um negócio infinito, o conhecimento ele nunca vai finalizar. Sempre vai existir alguma coisa para a gente estar conhecendo, para a gente estar aprimorando.
E o conhecimento também ele é racional. Então a gente precisa passar pelo crivo da razão, então se faz sentido, né, aquilo que a gente está analisando, se tem lógica ali aquilo que a gente vai estar avaliando, e também a gente vai ter que pensar do ponto de vista racional de que a gente não está inserindo a nossa emoção. Então, eu quero muito que isso aqui funcione, mas para o conhecimento científico isso não importa, não importa o quanto você quer que isso funcione. A gente não pode deixar o lado emotivo estar influenciando os resultados ali que a gente vai estar verificando. Então, dentro dessa conceituação, né, de conhecimento que a gente estava observando, dessa construção ali das informações relacionadas ao conhecimento, a gente vai trabalhar com 3 formas de raciocínio aqui que a gente que a gente pode estar empregando, 2 formas, desculpa, que a gente pode estar empregando para produzir esse nosso conhecimento dentro desse crivo da razão, dessa lógica, né, de raciocínio ali que a gente pode estar observando. E o primeiro deles vai ser o raciocínio indutivo. Então, o raciocínio indutivo ele parte da premissa, de uma premissa bem básica, que vai estar dizendo que quando a gente consegue observar fenômenos que se repetem ao longo do tempo, então a gente consegue ali estar observando, por exemplo, se eu tenho uma pedrinha aqui, cadê? Aqui. Se eu tenho uma pedrinha que ela cai todas as vezes da mesma maneira, então cai sempre ali de uma mesma forma, talvez eu consiga observar a partir da repetição desses eventos aqui, que é dessa pedrinha, né, no caso, que vai caindo sempre da mesma forma, eu consigo encontrar uma relação do porquê que essa pedrinha cai sempre da mesma forma, e eu consigo então partir disso, né, e criar uma generalização. Então, partindo da pedrinha sempre cair da mesma forma, eu vou conseguir criar um conceito, uma lei, por exemplo, e falar: a pedrinha sempre vai cair dessa forma, não importa o tamanho, por exemplo, da pedra, então eu vou generalizar para outras pedras, porque vai acontecer determinado fenômeno ali que vai estar sendo explicado dessa forma. Então, o raciocínio indutivo, ele basicamente vai partir da observação ali de um evento e eu vou tentar generalizar esse evento ali partindo dessa observação pontual que eu vou estar fazendo. Então, aqui, quando a gente trabalha com o raciocínio indutivo, a gente está trabalhando com uma possibilidade, com uma probabilidade. Por quê? Porque quando eu generalizo, por exemplo, ela fala, as pedrinhas caem sempre dessa forma, e uma pedrona também vai cair dessa forma todas as vezes. Ao eu estar fazendo isso, eu vou estar trabalhando com a probabilidade. Pode ser que essa minha lei explique as pedronas que vão estar caindo dessa forma? Pode ser, mas pode ser também que as pedronas nem caiam dessa forma, e pode ser que a lei que eu estou observando aqui para as pedrinhas não valha para essas pedras grandonas. Então eu vou estar trabalhando com um pode ser. Então uma probabilidade ali de eventos que pode estar sendo observada, né, partindo desses conceitos. Então eu vou estar trabalhando sempre dessa maneira, de acordo com o raciocínio indutivo. A gente vai estar tentando produzir uma informação ali para um conjunto partindo de um subconjunto. Como assim? Vou estar trabalhando aqui com um conjunto de todas as rochas de todos os tamanhos, partindo da observação apenas do subconjunto das pedrinhas aqui que estavam caindo. Então eu consigo ali trabalhar com essa probabilidade que pode ou não estar acontecendo. Já a gente vai ter uma situação diferente quando a gente pensa no raciocínio dedutivo. Então, o raciocínio dedutivo ele vai partir de um caso generalizado, então a gente vai partir do todo para tentar explicar um caso pontual. Então, é um pouco diferente. A gente vai pegar basicamente, todas as rochas caem de determinada maneira. Então, tem as rochas maiores, as menores e as bem pequenininhas. Então, quando eu estiver avaliando um subconjunto somente das pedras pequenininhas que estão caindo, eu consigo falar que elas vão cair dessa maneira grandona aqui. Então a gente está avaliando, está dizendo que o subconjunto aqui vai estar trabalhando da mesma maneira do que o conjunto em que ela vai estar inserida. Então, na verdade, aqui a gente tem uma sequência, né, um pouco mais racional que a gente vai estar desenvolvendo. A gente consegue estar observando partindo do todo. Então, se todas as pedras caem dessa maneira, obviamente as pedrinhas que eu vou estar avaliando também vão estar caindo dessa maneira. A não ser que surja um evento que eu desconheço, elas vão estar trabalhando dessa forma. Então, o raciocínio dedutivo trabalha dessa maneira. Ele é baseado lá nos princípios aristotélicos, então no silogismo, né, que eu trouxe ali para vocês já alguma coisinha na aula passada. Então, o que quer dizer um silogismo? Então, o silogismo quer dizer que eu vou partir de uma premissa aqui maior e eu vou conseguir observar um fato um pouquinho menor na minha conclusão. Então, como assim? Então, por exemplo, a informação que eu tenho, toda ave respira. Beleza, todas as aves respiram, o conhecimento ali que eu tenho de um grupo total, que é o grupo das aves. O que eu vou ter?
Ora, se o papagaio, todo papagaio é uma ave, então o que eu estou dizendo? Que eu tenho aqui o grupo das aves, e essa informação aqui está falando para mim que todo papagaio é uma ave. Então, se eu estou com o grupo das aves, eu vou ter então que os papagaios estão aqui dentro, porque todos os papagaios são aves. Então, beleza, eu tenho essa informação aqui. E agora, então, se todas as aves respiram e se todos os papagaios são aves, qual que é a conclusão que eu posso chegar? Então, logo, todo papagaio respira porque todo papagaio é ave e toda ave respira. Então, eu consigo ali encontrar, né, uma dedução lógica daquilo que eu vou estar observando. Só que eu preciso ficar atento também, né, porque essas premissas que eu estou avaliando, eu preciso partir da conceituação de que elas são verdadeiras. Então eu preciso, né, estar trazendo ali dados nessas duas premissas iniciais que sejam reais, que efetivamente podem estar acontecendo, né, que eu tenha a informação de que eles são verdadeiros. Então, por exemplo, nenhum astro é perecível. Todas as estrelas são astros. Logo, nenhuma estrela é perecível. O que a gente tem aqui? Ok, né? A gente tem aqui que todas as estrelas são astros e tudo mais, então, por enquanto, ok. Nenhum rei é amado. Henrique VII é um rei. Logo, Henrique VII não é amado. Beleza, eu estou partindo de uma generalização para uma coisa um pouco mais pontual. Agora aqui, alguns vendedores não são honestos. Alguns brasileiros são vendedores. Logo, alguns brasileiros não são honestos. Ah, professor, mas essa frase não é falsa. Ela não é falsa, mas eu não consigo chegar nessa conclusão aqui partindo apenas dessas duas premissas, porque eu estou trabalhando apenas com subgrupos aqui. Eu não estou trabalhando com o conjunto inteiro. Estou trabalhando só com alguns. Então, alguns não diz nada para mim, eu não consigo inferir essas informações. Então, a gente tem que cuidar, de acordo com os dados que a gente vai estar trazendo, né, para ver se a gente consegue realmente estar inferindo aquela informação, para ver se a gente consegue realmente está concluindo aqueles dados. Assim como aqui, todos os gatos não são brancos. Alguns felinos são gatos. Logo, todos os felinos não são brancos. Isso não faz sentido, né? A gente não consegue estar trabalhando com todos e alguns ali e depois voltar para o todos. Então a gente tem que cuidar, né, com essas informações que a gente vai estar trazendo ali para dentro da nossa pesquisa, para dentro da exploração, né, que a gente vai estar fazendo com relação aos nossos conhecimentos. Então, com relação ao raciocínio ali que a gente vai estar avaliando. Então aqui agora, dentro dessa mesma linha de pensamento, eu vou passar para vocês também a aula 2.3, que é uma aula bem curtinha, bem simplesinha, ali vai estar trabalhando apenas com a metodologia de exploração que a gente vai ter com relação à metodologia científica. Então, quando a gente trabalha, né, com essa conceituação do pensamento científico, a gente precisa entender como que funcionam os métodos de pesquisa que a gente pode estar fazendo. O primeiro deles vai ser a pesquisa exploratória. Então, a gente vai ter dentro da pesquisa exploratória a delimitação ali do tema da pesquisa, dos objetivos gerais que a gente vai estar utilizando, os objetivos específicos. Então, a gente pega do objetivo geral e tenta detalhar esse objetivo geral, o que a gente vai estar fazendo dentro dessa pesquisa. Formulação das hipóteses, levantamento bibliográfico, que é basicamente uma revisão bibliográfica para você compreender até onde, né, que as pessoas já chegaram com relação a esse tema. Então, com isso, a gente consegue, com essa pesquisa exploratória, a gente vai estar utilizando isso, né, principalmente quando a gente estiver fazendo ali uma revisão bibliográfica. Então, quando a gente estiver fazendo ali uma exploração, né, do conhecimento até onde que a gente já chegou, é basicamente isso que a gente vai estar fazendo. A gente vai estar tentando explorar esse conhecimento que já existe. A gente vai ter também a pesquisa descritiva, que vai ser basicamente, né, a exploração ali de um determinado evento, onde o pesquisador vai estar registrando tudo aquilo ali que vai estar acontecendo. Só que tudo isso que o pesquisador vai estar descrevendo, tudo isso que ele vai estar anotando, basicamente, não vai ter nada da opinião dele. Ele vai ter que ser completamente imparcial naquilo que ele vai estar observando, naqueles dados, né, que ele vai estar tentando buscar, só que sem trazer, né, as suas opiniões. Então isso é bem relevante quando a gente trabalha ali com com o levantamento de dados, com o levantamento de informações que a gente pode estar obtendo ali, por exemplo, partindo de questionários ou entrevistas. Você não vai estar colocando a sua emoção, colocando a sua opinião ali. Você vai estar buscando esses dados de outras pessoas.
E a gente vai ter também a pesquisa explicativa. Então, de acordo com a pesquisa explicativa, quem vai estar fazendo a pesquisa vai ter que estar identificando ali o que, que é e o que, que não é relevante para aquilo que você quer estar observando. Então, quando a gente trabalha aqui, principalmente com a parte de engenharia, né, das ciências naturais, né, em que se enquadra a engenharia, a gente sempre vai estar trabalhando com experimentos. Então, se eu quero verificar determinado fenômeno, eu vou verificar ele com esse experimento, com esse, para depois eu dizer, dentro desses 3 experimentos, eu obtive os resultados ali que condizem, né, com essas informações ali que eu estava verificando. Só que para ciências sociais, então que envolvem pessoas ali e tudo mais, isso já é mais difícil, né? Como é que eu vou fazer experimentos com várias pessoas? Então acaba sendo um pouco mais complicado. Então lá a gente acaba, né? As pessoas, a gente não, nunca fiz isso, mas as pessoas então acabam observando mais os fatores. Então quem trabalha ali com a parte de sociologia já e tudo mais, observando o comportamento, né, das sociedades, trabalha um pouco mais com a observação ali dos dados que ele consegue coletar. Então aqui eu vou apresentar para vocês algumas das fases, né, da pesquisa que a gente vai estar desenvolvendo, que são bem relevantes dentro desse processo construtivo, né, do nosso conhecimento. Então as fases da pesquisa, quais que vão ser elas? A primeira delas vai ser a definição do objetivo do estudo. Então eu já tinha falado disso para vocês, é bem importante de conhecer, né, o que a gente quer estar estudando. A segunda fase vai ser a determinação da hipótese. Então, o que eu acho que vai acontecer dentro desse objetivo que eu quero estar verificando? O que eu acho que, de acordo com o meu conhecimento, que vai estar acontecendo? Aqui, quando eu falo meu conhecimento, não quer dizer, não, só o que eu aprendi ali empiricamente, por exemplo. Quando eu falo meu conhecimento, é de acordo com a pesquisa que eu fiz antes já com relação àquele assunto. Então, não pega um assunto arbitrariamente e começa a falar, eu acho que isso vai acontecer, sem saber nada com relação a esse assunto. Eu preciso ter um conhecimento prévio, né, com relação àquilo que eu vou estar estudando. O terceiro passo é fazer efetivamente esse levantamento bibliográfico. Então ali eu vou verificar até onde que já chegou essa minha pesquisa dentro dessa área de conhecimento que eu vou estar avaliando, o que as pessoas já falaram, o que as pessoas já estudaram com relação a isso. Então essa etapa é bem fundamental para eu entender até onde que já chegou, né, até onde que as pessoas já conhecem com relação a isso que eu vou estar estudando. Quarto passo, escolher o método de pesquisa. Então, definir basicamente a metodologia que eu vou estar utilizando. Quais experimentos, quais materiais, qual a sequência. Então, tudo isso vai estar definido dentro dessa fase. Planejamento das fases e cronograma de pesquisa. Uma etapa bem importante, eu preciso delimitar quanto tempo eu vou deixar para fazer, por exemplo, a fase de separação de materiais, quanto tempo eu vou deixar para fazer a parte de pesquisa bibliográfica. Então tudo isso é bem importante ali para a gente estar definindo, né, para que a gente não se perca dentro do cronograma e acabe atrasando ali, por exemplo, a pesquisa. Coleta de dados, então é uma etapa bem importante porque tudo aquilo que a gente definiu lá na metodologia e todos os ensaios ali que a gente realizou, né, durante as fases de planejamento e tudo mais, a gente vai culminar na coleta de dados. Então a gente vai ter a observação, né, daqueles ensaios que a gente estava verificando e a gente tem que ser o mais imparcial possível aqui. Porque na análise de dados a gente não pode estar colocando aquelas concepções. Eu gosto mais desse, eu gosto mais daquele. Não, a gente tem que ser completamente imparcial. A oitava etapa, apresentar e discutir os resultados. Então, tudo isso que eu coletei, que eu analisei ali de informações com relação aos meus experimentos, vai culminar agora. Então, eu vou estar apresentando ali todos esses fatores, todos esses resultados que eu obtive de uma maneira que seja o mais explicativa possível, que eu consiga apresentar a maior quantidade de informações possíveis para que na conclusão do meu projeto eu informe para a comunidade científica: eu consegui avançar dessa e dessa maneira dentro desse meu contexto, dentro dessa área aqui que eu estou analisando. Então são etapas bem importantes aí que a gente precisa estar avaliando, né, dentro da nossa contextualização. Então, para isso, existem algumas metodologias ali de fichamento para a gente estar registrando nessas informações que a gente estava observando. Então, o fichamento, o que ele é basicamente? É basicamente a gente pegar as informações que a gente está coletando ali, de qualquer que seja as formas ali que a gente vai estar avaliando, e estar inserindo isso, então, dentro de algum tipo de texto, dentro de algum tipo de sistema organizacional que a gente vai estar utilizando. Então a gente vai pegar essas informações, esses textos, esses dados que a gente coletou e vai estar tentando sintetizar ele, né,
de uma maneira que a gente consiga estar organizando isso em uma sequência que tenha algum tipo de lógica ali para a gente. Então, tudo isso, né, que a gente vai estar analisando, tudo isso que a gente vai estar pesquisando, a gente vai conseguir estar fazendo uma separação ali do que vai ser relevante e do que vai ser irrelevante. Principalmente quando a gente está trabalhando ainda dentro do levantamento bibliográfico, que a gente está fazendo aquela pesquisa de até onde as pessoas conhecem com relação a esse meu campo, dessa área de conhecimento que eu vou estar estudando. Então, até que ponto chegou? Eu consigo filtrar, então, essa informação é importante, essa informação não é relevante para mim. Então eu vou fazendo esse fichamento, né, eu vou fazendo esse resumo ali com relação a esses autores para que eu consiga identificar depois de uma maneira mais fácil. Então aqui eu vou mostrar para vocês um exemplo de fichamento bibliográfico. Então o fichamento bibliográfico ele vai estar sendo escrito basicamente de uma maneira onde eu vou estar fazendo uma análise crítica ali daquilo que eu vou estar avaliando. Então se, por exemplo, eu li um artigo, se eu li um livro, se eu li um texto, eu vou estar colocando ali os comentários, eu vou estar inserindo a minha análise propriamente dita dentro desse contexto. Então eu vou formar basicamente uma caixinha semelhante a essa aqui, uma tabelinha, né? Onde eu vou estar colocando aqui várias informações de acordo com o que eu quiser. Por exemplo, aqui foi colocado o tipo do material, que foi um livro, o assunto desse livro, quais são as referências bibliográficas, então quem que escreveu, né, propriamente esse livro, suas informações, título e tudo mais. Então vou fazer um resuminho, só que esse resuminho ele vai estar dentro dele as minhas opiniões e as minhas críticas, para que quando eu leia esse meu templatezinho aqui, eu consiga estar identificando. Eu achei isso, eu achei isso, eu achei isso. Então fica mais fácil ali para mim estar observando essas informações, porque eu já processei essas informações, eu já fiz uma análise crítica sobre elas. Então acaba facilitando um pouco a minha vida. A gente também vai ter alguns outros tipos de fichamento que podem ser por transcrição ou citação direta, que é o modo mais comum que a gente vê, por exemplo, sendo escrito ali em TCCs, né, trabalho de conclusão de curso, onde você vai estar pegando literalmente aquilo que o autor escreveu, ou que o autor que você vai estar verificando escreveu, e vai estar apresentando isso dentro de algum tipo de escrita ali. Só que isso tem que ser feito com bastante cuidado, porque existem alguns critérios, né, que tem que estar sendo adotados. Primeiro deles, não é muito bem visto, por exemplo, você inserir um monte ali de citação direta dentro do seu texto. Por quê? Porque você não escreveu aquilo ali. Você está basicamente pegando só o que um outro autor escreveu e puxando ali para o teu texto. Então isso não tem relevância, você não produziu nada com relação àquilo. O mais interessante é que você faça uma análise crítica, né, e você realmente escreva o que você vai estar avaliando. Por exemplo, utilizando aqui a avaliação crítica do fichamento bibliográfico. Então, se você quer escrever informação, faz uma análise crítica e escreve o que você observou a partir daquilo, não faz uma citação direta. Mas, caso seja essencial, existem algumas maneiras de a gente estar fazendo a citação direta. Então, você pode começar escrevendo, segundo fulaninho e fulaninho, daí você vai colocar aqui o ano em que aquele fulano falou isso, a página também, dependendo da situação, pode estar inserindo, mas principalmente o ano. Nem sempre a página aparece, mas o ano sempre vai aparecer entre parênteses aqui depois, né, dos fulaninhos que você vai estar inserindo. E daí você vai colocar, entre aspas, tudo aquilo que o fulaninho disse que você está copiando literalmente. Você sempre tem que deixar entre aspas para estar indicando que você está copiando só aquela informação. Outra maneira, você pode começar já o parágrafo aqui entre aspas, porque você vai estar indicando o que o fulaninho falou, e você vai colocar aqui no final a citação, então você vai colocar em tudo em letra maiúscula daí, o nome, o sobrenome, desculpa, do autor, né? Aqui sempre é o sobrenome. Então você vai colocar o sobrenome do autor em letra maiúscula, o ano e pode colocar a página, dependendo da situação. Nem sempre coloca a página aqui também, mas o nome e o ano sempre você vai estar colocando no finalzinho ali do parágrafo que você vai estar copiando. Só que também a gente tem que tomar cuidado, porque quando o texto ali que você vai estar copiando tiver mais do que 3 linhas, ele vai ter que ser colocado dessa forma. Então você vai ter que fazer um recuo da margem esquerda a 4 centímetros e você não vai colocar aspas. Então você vai estar colocando aqui em uma fonte um pouquinho menor do que a do texto que você vai estar utilizando, o textinho que foi copiado. Então você vai colocar basicamente no cantinho aqui da página, 4 centímetros aqui, né, da borda esquerda que a gente vai estar observando.
Então você vai colocar as informações e não dá para esquecer que não precisa colocar entre aspas se você fizer desse jeito. E você vai colocar então aqui no finalzinho o nome, né, o sobrenome do autor que você vai estar utilizando, assim como o ano em que aquele autor escreveu aquilo. Então aqui a gente vai ter ainda o último tipo de fichamento, que é o fichamento por resumo. Então o fichamento de resumo é basicamente você vai pegar tudo aquilo que toda a obra, né, que você vai estar avaliando, seja um artigo, um livro, seja o que for, e você vai basicamente fazer um resumo daquilo ali. Só que aqui no fichamento de resumo, você vai estar contando as coisas com as suas próprias palavras, mas você não vai estar analisando criticamente. Então você não vai estar colocando, porque aqui é um diálogo entre pai e filho, só que é um diálogo ruim. Então isso você faria lá aqui no fichamento bibliográfico. Aqui não, aqui no fichamento de resumo você vai colocar somente as informações que você consegue extrair lá no texto original. Claro que de uma maneira muito mais concisa, né? Então a gente vai ver aqui quais são os critérios que a gente precisa estar obedecendo para o resumo, mas você não vai estar colocando a sua opinião. E esse resumo, geralmente, quando você estiver trabalhando dentro de algum sistema ali que você precisa produzir, por exemplo, eu quero enviar para um congresso, eu quero produzir ali para enviar para determinado evento que vai estar acontecendo. Você vai ter que respeitar as condições que vão ser impostas. Por exemplo, existem alguns trabalhos acadêmicos ali em que o limite de resumos vai variar entre 150 e 200 e 500 palavras. Artigos periódicos vai variar ali de 100 a 250 palavras. Isso aqui não é definido, vai variar de acordo com cada revista, né, com cada elemento que você vai estar trabalhando. Mas fiquem atentos que vocês sempre têm que respeitar essas condições, né, para produzir um resumo, uma resenha técnica, né, que é esse resumo aqui que eu estou falando para vocês, que vocês podem estar produzindo. E isso também é bem importante de salientar, é que os resumos eles não podem ser apresentados em tópicos. Então, se vocês estão lendo lá um artigo, tem a introdução, depois tem os materiais, depois tem os resultados. Se você vai fazer um resumo disso aqui, você não pode estar apresentando em tópicos. Então, esse é um fator que tem que tomar bastante cuidado. Não é do trabalho ali que eu estou falando para vocês. O trabalho permitir que vocês fizessem em tópicos. Mas se vocês estão fazendo um resumo ou uma resenha técnica, vocês têm que fazer sempre em texto corrido ou numa sequência de frases. Então vocês podem estar colocando aqui um textão ali, um parágrafo bem grandão, ou vocês podem estar colocando várias frases, né, que tem um sequenciamento lógico ali com a explicação, né, daquilo que vocês querem estar avaliando. Então a gente vai ter dentro desses conceitos aqui dos resumos, a gente vai ter primeiro o resumo crítico, que vai ser basicamente a resenha, né, que vai estar fazendo análise crítica ali, apontando o que o texto, né, vai estar dizendo ali, e eu vou estar implicando isso de acordo com outras pesquisas. Então, eu vou estar abordando isso, né? O texto falou isso, mas o outro texto ali que eu estava avaliando falou de outra maneira. Então, eu posso estar fazendo comparações ali entre diferentes autores, né, entre diferentes textos que a gente vai estar abordando. Vou ter também o resumo indicativo. Então, o resumo indicativo ele somente vai estar mostrando para a gente quais são os principais dados ali que vão estar sendo informados em um determinado texto. Então, se eu tenho um texto gigantesco, eu vou pegar ali para fazer um resumo e vou falar: o texto ali falou que para determinado evento tem tal porcentagem de acontecimento, tal outro tem tal porcentagem. Então, eu vou pegar muito mais os dados, apenas os dados, as informações principais ali que eu tenho, sem me preocupar muito com a transcrição, né, com a escrita ali propriamente dito. Então, geralmente aqui, quando a gente trabalha com resumos indicativos, é quase essencial que a gente tenha em mãos a obra original, porque a gente só vai no resumo estar inserindo os dados. A gente não vai ter o texto completo, então talvez fique uma informação ali incompleta que depois, quando eu for estar lendo, talvez não seja ali tão fácil, né, da gente estar pegando. Então a gente vai consultar lá na obra original. E a gente vai ter o resumo informativo. Então, esse resumo informativo, a gente vai ter ali basicamente o resumo geral de toda a obra que a gente vai estar avaliando. Então, se é um artigo, eu vou ter um resumo de tudo ali que vai estar sendo descrito naquele meu artigo que eu vou estar avaliando. Então, por isso, ele acaba dispensando, né, o trabalho original, porque eu consigo já estar trazendo todas as informações necessárias dentro do meu resumo informativo. Então, aqui, dentro desses fichamentos, né, que a gente pode estar fazendo, a gente pode adotar
essas 3 tipos de situações. Aqui o resumo crítico, que fica bastante próximo, né, do fichamento bibliográfico. Então, basicamente, o fichamento bibliográfico é um resumo crítico, uma resenha. E os outros tipos de resumo, principalmente o informativo, vai ser o que a gente vai estar buscando fazer, né? A gente vai trazer as informações de acordo com o que foi observado. O resumo crítico ele é bastante utilizado na parte de, de fichamento bibliográfico, então de pesquisa bibliográfica que vocês fazem no TCC. Então, quando vocês estão escrevendo lá, vocês sempre vão pegar, tal autor falou tal e tal coisa, de acordo com tal e tal metodologia, mas existe outro autor que ou confirma ou que contradiz aquilo que ele estava falando, porque ele usou tal e tal método e fez tal e tal coisa e encontrou um resultado diferente. Então essas resenhas, né, esse resumo crítico ali é bem interessante quando a gente pensa do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista científico, porque ele fomenta nessa discussão de quem que está certo ou quem que fez o procedimento ali de uma maneira um pouco mais eficiente. Mas, de uma maneira geral, todos os resumos que a gente vai estar avaliando, independente do tipo que a gente vai ter aqui, independente desses 3 tipos, eles têm que ter alguns critérios básicos, que são o quê? O objetivo, então tem que mostrar qual que é o propósito do trabalho que a gente está resumindo, a metodologia que foi utilizada, então como que foi feito, né, para estar obtendo os resultados que também tem que estar sendo descritos, que vão estar mostrando ali como que o objetivo foi cumprido, né, partindo ali da premissa da metodologia científica, e a conclusão, que é basicamente a sintetização ali da contribuição, né, desse trabalho que a gente está avaliando para a comunidade científica. Então, para isso, para a gente conseguir compilar basicamente nessas informações que a gente vai estar obtendo, a gente pode estar utilizando alguns recursos informacionais, como por exemplo os editores de planilhas, o Excel basicamente, a gente pode estar colocando ali, organizando, né, as nossas referências de uma maneira, por exemplo, colocar o sobrenome na frente, o título da obra que eu vou estar avaliando, as palavras-chave, o ano de utilização. Posso colocar uma coluna, por exemplo, um breve resumo, então, do que trata, né, essa obra aqui que eu vou estar avaliando. Então eu consigo sistematicamente ali organizando, né, todas as minhas obras que eu tenho em mãos para estar fazendo essa avaliação. Posso também estar usando um gerenciador de banco de dados, então quem manja lá, por exemplo, base de dados SQL e tudo mais, você pode estar inserindo ali dentro de uma base de dados, depois você vai pesquisar lá só as informações, né, do que você inseriu já dentro dessa base de dados para encontrar os dados relativos, por exemplo, ao Torres, que produz sistemas, que fez um livro de sistemas estruturais 2. Então a gente já pode estar trabalhando dessa maneira. Posso estar utilizando também processadores de texto, então o próprio Word ali que vai estar facilitando na inserção ali desses resumos. Então posso estar fazendo essas fichas aqui, basicamente colocando no Word, então também posso estar utilizando dessa maneira ali que já vou estar conseguindo suprir, né, as necessidades de formatação e tudo mais muito fácil. E também existem softwares ali, como por exemplo o Zotero e o Mendeley, que permitem que você insira ali já a referência, você coloque se é um livro, se é um periódico, se é tudo mais, as informações bem certinhas, e depois quando você estiver escrevendo ao longo do seu texto, você vai colocar lá, fulano de tal. Então o Mendeley já vai puxar que você está falando com relação àquela referência que você já cadastrou nele, e já vai colocar ali certinho, já formatado, dentro das normas de referências e tudo mais. Então acaba facilitando. Quem tem dificuldade em fazer referência em texto, pode tentar procurar esses 2 programas ali para ver qual que você mais se adapta. Você coloca ele como um plugin ali no próprio Word, né, para estar inserindo então essas informações. Então nem vou perguntar se alguém ficou com alguma dúvida, porque vocês não conseguiram entrar na aula direito, mas então eu vou deixar aqui um trabalhinho para vocês, que vai ser o nosso 4º trabalho, que vai ser para ser enviado até o dia 5, então até o dia da nossa prova, lá para o meu e-mail. Então vocês vão pegar o arquivo que eu deixei de trabalho 4 lá na pasta da nossa disciplina e vocês vão estar respondendo as questões e vão estar enviando lá para o meu e-mail. Como que é para responder as questões? Então, se ela for de múltipla escolha, vocês vão selecionar essa questão, vão deixar em negrito e vão colocar a cor vermelha para eu conseguir identificar, separar, né, das respostas erradas. E se for aberto, então vocês vão estar fazendo ali com as suas próprias palavras. Não vão copiar de maneira alguma, não copia nem dos colegas e nem de um blog ou de alguma coisa que vocês estão observando, porque isso vai estar anulando a nota de vocês, assim como vai acontecer na prova. Então o trabalho vale a mesma regra da prova. Então é isso, galera.
boa noite para vocês, quem tá assistindo aqui um pouquinho depois. Caso tenha ficado alguma dúvida, pergunta para mim lá no WhatsApp, vai mandando, né? Que a gente vai conversando aos pouquinhos. Então, beleza, falou.